Queridos, muito obrigado pelo trabalho nos grupos. Os debates, acompanhei em alguns momentos os grupos e esses enunciados são, na verdade, a síntese, talvez, dos problemas primeiros, aqueles que a gente identificou, né? Outros se seguem, né? Como eu dei o exemplo do juiz de admissibilidade. Olha até onde vai a criatividade. O novo CPC diz que, para apelação, não precisa do juízo prévio de admissibilidade. E aí, agora, nós entramos lá, teve uma turma recursal desse nosso Brasil, em que está mandando todos os incidentes de uniformização para a TNU, dizendo que não existe mais juízo prévio de admissibilidade. Com base nesse dispositivo do novo CPC que fala da apelação. Vai adotar? Eu não devia dar ideia, né? Eu esqueci que você estava aqui. E aí liga o pessoal assim, o que nós fazemos com isso, né? E não bastasse, com requintes de crueldade, porque declarou a ilegalidade da resolução, porque extrapolou a lei. A lei dizia só em relação ao recurso de apelação, mas me parece que para o recurso nominado é perfeitamente possível, né, adotar isso, que siga direto, né, para a turma recursal, né. Mas eu, uma vez mais agradecendo ao trabalho de vocês, o esforço de cada um de vocês, sugeriria a seguinte metodologia. Opa, que bom. Sugeria a seguinte metodologia: em vez de cada grupo fazer a sua apresentação, nós vamos pôr enunciados, né? E vamos discutindo, analisando aquilo que os grupos se validaram ou não, se tem alguma ressalva ou não. E se todos estiverem de acordo, podemos ser assim. Claro, os relatores / vítimas se manifestam, né? Gustavo, Marcelo, Ricardo e Joel. E aí, claro, o grande grupo também pode participar, ressalvar posicionamento, etc., ressalva de fundamentação. Eu passaria, então, de início para... vamos começar por aqui, tem uma hora, então, Gustavo, tá? Independentemente do número do grupo, e daí, se alguém do grupo quiser complementar, e a gente vai validando ou não os enunciados. Tudo bem? Eu leio o enunciado. Você pode ler o enunciado, né? E aí a gente discute, e a Cibele, que está ali, nos ajuda para apenas... Pela sua direita. Sim, precisa o sobrenome, né? Para deixar, então, ajustado o texto do Rio Grande do Sul. Tá. Gustavo, então. Enunciado número 1, em regra, não se aplica aos juizados especiais federais o rito previsto pelo artigo 334 do novo CPC, sem prejuízo da aplicabilidade das técnicas prévias de conciliação entre as partes. Então, o nosso grupo validou que o 334 é incompatível, porque já tem audiência de conciliação e instrução do juizado. Foi unânime, sem muita discussão. O nosso grupo 3, também foi de acordo com o enunciado unânime. O grupo 2 também só fez uma ressalva quanto à multa do parágrafo 8º, que poderia ser adotada no procedimento dos juizados especiais federais, porque não é incompatível. Multa do parágrafo 8º. Deixa eu ver. Multa é bom. Multa sempre é bom. Do não comparecimento injustificado. Sempre é bom. O parágrafo 8º diz aqui, colega, para contribuir no debate: o não comparecimento injustificado do autor ou réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. É isso. Ótimo, obrigado. De acordo também. Algum comentário? Algo que a gente já vinha fazendo, não é? A perícia antecipada, que houve logo no começo. Eu já pude falar isso em 1 ou 2 grupos, né, mas apenas contextualizar. Esses enunciados aqui, alguns do Paraná, eles foram feitos em maio. E naquele momento ainda a gente estava menos de 60 dias da vigência do novo CPC, então havia todo um receio, o que vai mudar, o que não vai mudar, e no final das contas, pouco mudou, pelo que nós vimos até agosto, uma ou outra regra que está sendo aplicada, né? Então, tudo bem, estamos de acordo em relação a esse ponto, então fica validado esse enunciado que, salvo engano, também é de Santa Catarina, mas vamos por ordem, né? Continua, então. Pois, por favor, Gustavo. Enunciado 2, poderá o juiz viabilizar a produção antecipada de prova para facilitar a conciliação entre as partes. Unânime também, sem discussão. O nosso também foi unânime. E até nós trouxemos o exemplo lá da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves, onde nós fazemos a perícia integrada. A gente faz a perícia, já traz o perito com laudo oral, e com essa prova, em muitas oportunidades antes da política de acordo zero, era viabilizada a realização de acordo, notadamente em benefícios por incapacidade, né?
era um exemplo prático de aplicação desse enunciado. Então, no grupo não houve divergência, nós concordamos com o mesmo. Né? Nós também. Ô, Ricardo, fala alguma coisa aí. Pois é, a produção antecipada de prova oral para facilitar a conciliação entre as partes é de acordo, não tem nada mais específico. Né? Eu diria que é até necessário De prova oral, inclusive. A própria perícia, né, nos processos previdenciários, seja ou rural ou benefício por incapacidade, para ter conciliação, é necessário uma prova antecipada. Não vejo possibilidade do INSS, salvo um erro administrativo evidente, né, de não conciliar, que envolva, por exemplo, isenção de carência, né, interpretação jurídica de um... Então, geralmente tem que ter perícia mesmo para viabilizar o acordo, né? E vocês, meus queridos, todos de acordo? Eles vão concordar com tudo. Estou sentindo pelo adiantado na hora, quero zarpar, né? Mas é isso aí, então, de acordo. Muito obrigado. Vamos começar por aqui agora. Vai, João. Tem que mexer um pouco, sacudir essa... Por falta de previsão legal específica nas leis que tratam dos juizados especiais, aplica-se nestes a previsão da contagem dos prazos em dias úteis. Foi por acordo, mas por maioria. Houve ressalvas aí, embora houve entendimento de que seria incompatível com os princípios, mas que teria que ter alteração legislativa, porque a interpretação da legislação hoje vigente levaria a contagem de dias úteis, né? Apesar de não ser o adequado. Né? O nosso grupo entendeu que seria verdadeiro enunciado, embora a questão seja mais pragmática, porque o sistema já está adaptado a isso, né? Então, a questão mais fática já... O pessoal da informática já decidiu. Já decidiu nesses termos, mas enfim, o grupo entendeu, uniformizou, entendeu que seria verdadeiro. Sim. O nosso grupo se posicionou de acordo com o enunciado, mas mais por uma questão de ordem prática, no sentido de evitar dualidade no cômputo do prazo. Uma forma de cômputo do prazo no rito comum e outra nos juizados. Foi em função disso que o grupo entendeu por validar o enunciado. Muito embora ele não pareça, aqui é uma posição minha, o mais adequado em relação ao rito dos juizados, em função da celeridade que deve ser inerente a esse rito, né? Mas, enfim, a posição do grupo foi essa. Né? O grupo também, por maioria, validou, mas já recomendou que o ideal seria voltar aos dias corridos pela celeridade do juizado. E a minoria, eu sozinho, também me preocupei com os 30 dias citar para audiência, com uma distância mínima de 30 dias, diz a lei, não seria um prazo processual específico. Então, eu marco audiências com 30 dias. Né? Eu dou, corridos, só que eu dou os 10 dias de EPROC para abrir a intimação, porque o EPROC manda mais. Né? Então, é 10 mais 30 eu tenho feito. Não tem corrido útil, senão a primeira audiência do processo é 60 dias. Né? Quanto a essa... Só tem uma divergência do teu grupo, então, né? Porque o grupo entende que tem que ter uma contagem de prazo só. E quanto à maioria, e que é a recomendação da JUF, e tem um projeto de lei, busca uma contagem de prazo diferenciada para os juizados, em dias corridos. Seria isso? Os dias úteis? Vai ser difícil. Né? Não sei. Mas, enfim, tem esse empenho, já tem esse projeto de lei, já está... No dia que tivemos lá em reunião com a Comissão Permanente dos Coordenadores de Juizados, foi colocado novamente para se dar talvez não seja tão demorado e não tão inviável quanto possível, né? Só vai precisar ajustar com a TI, né? Isso. Quer falar alguma coisa? O que nós trouxemos foi a discussão em relação à posição do advogado. Porque ele tem... eu sou juiz de juizado, é aquela forma, no rito comum é outra forma. Mas o advogado tem processo no rito ordinário, no juizado... Mas o crime continua corrido, né? Então já existe. Pois é. Criminal continua corrido. Foi essa a questão que foi trazida no grupo, onde gerou um certo debate. É que uma coisa é ter um auxílio de doença na justiça comum e na justiça no juizado, e outra é advogar no crime, né? Mas enfim. Muito bem. Seguinte, vamos começar com você de novo, Ricardo. 4. Não se aplica aos juizados especiais federais os prazos específicos previstos para o procedimento comum do novo CPC, como exemplo o artigo 477, parágrafo 1º. Parágrafo 477, vamos achar. Parágrafo 1º. Tá, O nosso grupo
validado por unanimidade, sem nenhum comentário, nada em especial. O que é o 477, parágrafo 1º, só para... Do perito aqui. Ó. As partes serão intimadas para querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Que não se aplica ao juizado. Realmente é outra lógica, não se aplica. Entendemos. Prazo De específico acordo. do juizado, dos dois grupos aqui também? Joel, alguma... Nós também entendemos que é verdadeiro, né? Sim, conclui. Porque, na verdade, a lei do juizado não estabelece um prazo, né? E a gente acaba dando vista do laudo, pelo menos em Santa Cruz do Sul, até então, com prazo de 5 dias. Até porque o prazo de 15 dias do CPC, os 10 dias do EPROC para abrir, mas se fosse mais em 15 dias úteis, é um mês para qualquer manifestação do laudo, né? A gente está vendo que dias úteis é um problema. Né? Soma os 10. Alguma consideração aí dos colegas? Não, por enquanto, tudo... acho que ficou meio pavimentada a discussão, né? Acho que deu para... acho que sim. Tá chegando, Vamos lá, tá vamos chegando. Tá chegando. Vamos em frente. Vai, Gustavo. Tá. Número 5. O artigo 220 do novo Código é aplicável aos juizados especiais federais, devendo ser observadas as exceções estabelecidas nos artigos 214 e 215. As férias forenses. As férias, validado, e o EPROC também já decidiu que tem. Né? De acordo. De acordo também. De acordo. Alguma consideração? Falamos ali que nós tínhamos a suspensão de prazo até o dia 6 e com o novo CPC foi até o dia 20, mais 14 dias de suspensão. E ano passado também, né? Ano passado, são 2 anos que nós já tivemos suspensão de prazo, né? Enfim, não vai ser por isso, né? Que... Tudo bem. Continua? 6. O julgamento antecipado parcial do mérito previsto no artigo 356 do novo CPC é compatível com os princípios que regem os juizados especiais federais e que estão previstos no artigo 2º da Lei 9.099. É compatível ou incompatível? É compatível. Compatível, né? Por maioria, foi rejeitado o enunciado, tendo em vista a sua incompatibilidade com o rito dos juizados. A maioria do nosso grupo entendeu que a lógica do juizado especial é concentração dos atos e decisão única em sentença, não tem recurso durante a instrução, mas a gente tem uma minoria, que é da Renata e do Stefano, não sei se querem se manifestar, uma minoria, né, que defende que isso resolveria o problema dos índices, que poderia criar espécie de execução, né, de valores e deixar essas discussões, decidir uma parte e deixar as discussões menores prosseguindo. Só que a maioria entendeu que isso é incompatível com o procedimento, primeiro por não ter o recurso específico desse julgamento antecipado, segundo, porque a ideia do juizado é exatamente essa, ter uma só decisão, uma sentença que define todas as questões pendentes e dá um mérito definitivo, né? O nosso grupo, o posicionamento foi um pouco distinto. Nós botamos de acordo com o enunciado, nós ficamos de acordo, mas aqui, se não me falha a memória, a Daniela e a Ana pontuaram dificuldades de implementação prática do Instituto, sendo que a sua viabilidade deve ser aferida no caso concreto. O EPROC rejeitou então, seria uma aplicabilidade em casos muito específicos, né? Foi em função disso. A princípio se preveria possível, mas teria que se ver se seria viável a aplicação no caso concreto. Esse foi o posicionamento do grupo. Mas a viabilidade no caso concreto é o quê? Seria, por exemplo, aqui pensando alto agora, um índice, por exemplo, é só o índice a discussão, então em tese seria possível, mas é como o Gustavo referiu, o sistema atualmente não está admitindo a possibilidade. Então, a aplicabilidade prática disso no nosso dia a dia não está se conseguindo vislumbrar de fato. Né? Só para complementar, no Código Institucional Previdenciário, essa é uma das demandas dos advogados, não está ligado? Vai, Dani, vai lá. No fórum é uma das demandas dos advogados, mas já sinalizaram que no momento que tu admite para tudo. Então, eles já mesmo no fórum trouxeram a ideia de que eles vão usar em todas as situações, não só numa questão de índices ou numa outra situação. Sim. Então, me parece que tem que ser bem pensado isso, se for ser aberto essa possibilidade. Né? Tem toda uma repercussão também de estrutura física de pessoal, que vai trabalhar 2 vezes no mesmo processo. Não é só a questão da informática, a gente tem que ter toda uma visão. Mas eu acho que talvez, primeiro que eu vi aqui os colegas, depois só provocar uma reflexão. Fala. Bom,
Nosso grupo, então, por maioria, discordou, não validou o enunciado. Há entendimentos minoritários que ele seria compatível com os princípios do juizado, porém incompatível com as regras processuais hoje vigentes, por conta do recurso que seria cabível, já que no rito comum o recurso previsto é o agravo de instrumento, e a forma de cumprimento da parcela do pedido julgado antecipadamente. Como que se ia cumprir-se, né, se o processo estava na turma, se ia duplicar um processo, parece que há entendimento contrário do CJF a esse respeito, principalmente nas hipóteses de que ensejam uma expedição de requisição de pagamento, né, a obrigação de fazer é mais fácil. E, por exemplo, no caso do entendimento de que o recurso no GF teria cabimento apenas na sentença definitiva, a parcela do pedido julgado parcialmente de modo antecipado ficaria sem meios de impugnação imediata pelo vencido, em geral o réu. O que acarretaria na ressuscitação maior ainda do mandado de segurança. E ao passo que se entendeu que não seria o recurso do artigo 4º, né, do recurso de medida cautelar, porque não é uma espécie de medida cautelar, é um julgamento parcial de mérito antecipado. Então, quem concordou, porque o enunciado diz com os princípios, né? Acho que até eu, inclusive, pessoalmente, concordo que é compatível com os princípios, mas há essas incompatibilidades procedimentais e processuais que devem ser resolvidas, senão vai gerar mais balbúrdia ainda do que resolver. Isso. O nosso grupo teve uma situação oposta do Joel, ele aprovou por maioria, né? Entendeu que haveria compatibilidade com restrições, principalmente na fase recursal, porque a lei prevê o agravo e no juizado não teria essa recorribilidade imediata. Eu, particularmente, entendo que não seria viável por uma questão de incompatibilidade mesmo, porque na esteira do que o Gustavo colocou, teria que ser uma decisão concentrada, enfim, e que permitiria a execução imediata, né? Então, essa foi a posição. A posição do grupo foi aprovada por maioria. Muito bem. Só puxando algo que acho que foi o Joel que falou sobre a sentença definitiva, a questão se só tem recurso para a sentença definitiva. Só a propósito disso, porque há uma desuniformidade quanto a cabimento de recurso contra a sentença que extingue o processo sem o julgamento do mérito. A nossa região admite, a 5ª região por regimento não admite, então não cabe recurso contra a sentença que extingue sem o mérito. Salvo engano, a 1ª região também, né, não admite. E nessa última reunião que tivemos ali junto no Conselho com a comissão permanente, vai sair um encaminhamento padronizando, dizendo que é cabível o recurso nominado contra a sentença que extingue sem o julgamento do mérito também. Quer dizer, nós continuamos fazendo aquilo que nós vimos fazendo, porque há algumas hipóteses que está intimamente ligado com a questão de fundo mesmo ali, né? E quanto à questão desse enunciado, me parece que é o primeiro que nós vamos ter que colher votos aí do grande grupo, porque eles estão bem divididos. E aí, de fato, nós temos algumas dificuldades. O recurso, tanto melhor se não tiver recurso, né, João? Ou o sistema, a necessidade de duplicação, mas em alguns casos talvez a gente sinta a necessidade, principalmente com o advento do RDR, talvez isso seja um escape. Então, não sei se seria bom engessarmos, dizer que não, né? Só para se fechamos a porta ou não. Mas, enfim, pois não? Só uma questão, há um enunciado mais adiante que sugere a sugestão da antecipação de tutela para alguns casos mais prementes. Não sei, porque de repente o juiz se sente engessado, mas eu preciso dar uma solução para esse problema. E em vez desse julgamento parcial do mérito, antecipa a tutela e resolve. Não, isso não é para implantação de benefício. Pagamento não. Acho que não teria problema, porque a gente já consegue. O problema é receber os atrasados e até final a execução, até final o cumprimento da sentença. De parte, né? Aí fica mais complicado. Isso vai ser muito interessante daqui a um tempo a gente voltar a olhar para ver como é que a gente pensava logo no começo e depois como é que as coisas se acomodaram, né? Mas enfim, alguém mais que quer falar ou podemos... Pois não, Daniel. A questão da execução contra a fazenda, da obrigação de pagar, ela tem o capítulo do CPC e ela não muda muito do que é hoje, ou seja, tem todas aquelas restrições. Então, essa coisa julgada parcial poderia ser resolvida na de fazer com uma tutelar, daí implanta o benefício. E a de pagar, ela tem
problema. Tanto que a questão não foi que a informática não quis, é que teve problema no CJF por causa da questão da execução de pagar contra a fazenda. Então a gente teria que compatibilizar isso para pensar bem nesse enunciado. Quanto a... Não. Tem, aí tá, nós estamos criando uma coisa do CPC trazendo para o juizado. Traz tudo daí, né? Exatamente. Savares, só então para contribuir. Por favor. 16 de Santa Catarina. Enunciado 16. E diz? Não é cabível nos juizados a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito, tal qual prevista no CPC, porque é incompatível com o rito. É bastante, aos casos de procedência, a tutela provisória. É incompatível com o rito. Eu queria só, assim, quanto à resolução do CJF, Daniela, quanto à resolução, de fato, tinha um desajuste em relação a isso, não trazia a possibilidade de execução parcial, né, de parcela incontrovérsia contra a fazenda pública. Mas, seja por uma orientação jurisprudencial, seja com o advento do novo CPC, ela já houve uma alteração dessa resolução, que é a nossa resolução dos precatórios. Então, hoje é perfeitamente possível, seja nos juizados ou seja na Justiça Federal comum, o pagamento de da parcela incontrovérsia, da execução de parcela incontrovérsia. Oi? Sim, sim. Eu tenho só uma dúvida nesse assunto. Sim. Eu acho que ficou muito uma questão do mesmo pedido, maior ou menor efeito dele, mas e se tiver dois pedidos? E um pedido... Assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo civil, porque eu só conheço na minha cabeça, tudo rola civil. Enfim, a pessoa pede para sair do cadastro negativo de restritivo e pede uma indenização. Então, são dois pedidos. Eu sei que tem a tutela antecipada, normalmente esse pedido vem junto uma tutela antecipada, mas eu tentar imaginar qualquer outro pedido que tenha dois pedidos. Um deles já está ali com todos os elementos e o outro está precisando de alguma coisa ainda. Imagine um restabelecimento, agora puxa, providenciar. Imagine um restabelecimento de auxílio-doença com a revisão do artigo 29, inciso 2º. A revisão do artigo 29, inciso 2º não traz maiores dificuldades, a não ser prescrição e tudo mais, né? Mas, enfim, é um nível de discussão. E a outra é quanto à existência ou não do direito ao restabelecimento. Eu posso, eventualmente, ter a solução de um deles e buscar as diferenças devidas e um se perder nesse labirinto recursal que nós temos aqui e demorar para voltar à outra parte, né? Estou colocando, né? Evite-se a acumulação de pedidos. A parte optou por entrar com os dois juntos, A gente teria que começar a interferir naqueles casos. Mas, em tese, eu era contra, porque me parecia incompatível pela concentração. Mas aí duas colegas colocaram exemplos em que elas acabaram utilizando já. Então, eu digo, não, fechar a porta, fechar a porta eu acho complicado. Mas é por umas situações assim muito específicas. Só que fica a pergunta, qual o recurso daí contra esse julgamento? Não tem? Aí fica... Mandado de segurança. Se o recurso vai ser só no recurso da sentença definitiva dos atos concentrados, a rigor não houve o trânsito dessa sentença nunca vai transitar a decisão parcial, porque no rito comum, mesmo quando é fazenda pública, a sentença parcial de mérito não como é que fica permite a plena satisfação, expedição de precatório, NPV, levantamento de valores, sem nenhuma caução, sem nenhuma salva. Vai ter que admitir o recurso do artigo 4. Mandado de segurança. Perdeu o recurso, entendeu que não é possível, né? Execução definitiva, na verdade, parcial, mas daí nós vamos tirar um consenso. Pois não. Eu não prestei atenção, eu estava conversando aqui com um colega, aí eu não entendi. Eu não entendi essa questão aí de cumprimento de coisa julgada e recurso de sentença. Se eu estou cumprindo, é porque eu estou julgado. Eu acho que a gente está fazendo dois. A ideia é usar... Para cumprimento parcial... Coisa julgada. Para decisão parcial, recurso. É isso? Decisão parcial, recurso. Recurso. E daí? Agora, se trânsito julgado... qual recurso? Não. Digamos que tivesse um recurso. Não. Se transitou em julgado... Nós trouxemos dois problemas num só. Se transitou em julgado, aí nós pensaremos na execução fracionada. É outra coisa. Isso, perfeito. Eu tenho uma decisão... Eu não estou defendendo, eu não tenho juízo quanto à possibilidade ou não. Mas, se eu tenho um julgamento parcial do mérito, quanto a ele não há recurso, aquela questão ali
é passível de cumprimento, ou passível de execução. E não é provisória, é uma execução definitiva. Então, só que para eu ter uma decisão parcial que possa executar porque é definitiva, tem que ter um recurso específico dela, né, para ela transitar em julgado. Entendi. Aí, que não existe. Aí nós não temos hoje, concordo. Não temos, hoje não temos o recurso. A gente pensa sempre uma sentença improcedente. Agora, pensa que julgar uma coisa improcedente e não vai dar recurso para a parte lá. Mesma coisa. Ela vai no auxílio doença. Se for já improcedente, eu vou prosseguir com relação ao resto. E ela não vai ter recurso disso para poder questionar. É que vamos. Sim, vamos combinar, Roger, vamos combinar que não passou, né, na ideia de ninguém de se criar um recurso, porque agora temos no processo comum, então vai ter um recurso próprio no juizado. Então, isso não. Agora, se eventualmente a prática mostrar que isso se tornou inevitável, porque somente nesse contexto eu consigo ver necessidade de mudança, aí nós vamos ter a previsão legislativa de um recurso. Enquanto não vier, um mandado de segurança, lamentavelmente. Mas, enfim, podemos. Pois é o que eu estava pensando. Pode ser daqui a pouco se admitir um recurso nominado, entendeu? Savares, eu acho que a gente pode... Porque o artigo fala em recurso da sentença definitiva. E no ponto... Por instrumento. Tá demais. Tem que ser por instrumento. Tem que ser por instrumento. Tem que separar vocês três aí. Vai lá, Ricardo. Olha só, quando há umas... Uma coisa é você decidir... Roger. Tem que fazer por instrumento. Uma coisa é você admitir... Calma. Posso passar a palavra ao relator aqui? Corta o microfone dele. Uma coisa é o julgamento antecipado parcial do mérito antes da sentença, o que me parece que é inadmissível. Outra coisa é a execução da sentença e do acórdão que transitaram em julgado, a rigor transitaram em julgado. Que não tem recurso contra eles interposto. Que não tem recurso quanto à parte em controvérsia. Exatamente. E aí só há recurso quanto aos consectários, por exemplo. Então, nesse caso, seria admitível não o julgamento antecipado parcial do mérito, mas sim execução definitiva parcial. E aí daria para adaptar o sistema. Um trânsito em julgado. Exatamente. Outra coisa, exatamente. Outra coisa. Aí a gente pode discutir. Aí eu acho que é admissível. Esse problema já tem acontecido antes do novo CPC. Tem a parte que diz assim, não, mas essa parte eu não recorri. E geralmente a parte desiste. Admite a procedência do recurso do INSS para evitar o prejuízo maior. Na realidade, essa discussão de julgamento parcial, na realidade, a gente vai cair na mesma questão aquela do artigo 17 da nossa lei. Porque na obrigação de fazer, a gente vai mandar implantar e pronto. Tanto a antecipação de tutela, da vara de origem, ou mandar cumprir aqui na turma. O problema vai cair naquilo que a Daniela falou. É na obrigação de pagar, que a nossa lei exige o trânsito em julgado, né? E que daí o sistema, o SJF tal, não está aceitando botar no sistema que transitou em julgado parcialmente. Então, na realidade, o que a gente tem que atacar é esse problema, né? A questão do julgamento parcial, eu acho que até cai no segundo plano, entendeu? Só uma pergunta, porque isso é possível fazer no rito comum. Agora, a questão pragmática. A turma recursal teria condições de certificar o trânsito em julgado parcial e expedir o RPV, fazer o cálculo e expedir o RPV, sem baixar o processo à primeira instância? Mas nem sei se seria possível fazer uma certidão manual, porque o sistema não vai aceitar fazer o trânsito em julgado se está com recurso pendente. Vai sim. O sistema não vai aceitar. Porque a gente podia pensar assim, não, a secretaria vai, certifica. A gente fazia isso numa época no ordinário. Não sei, eu me lembro quando eu estava na Vara Civil em 2004, que às vezes tu fazia. Carta de sentença? Lembra que a gente fazia assim, que daí. Extrai cópias e fazia. Isso. Daí fazia uma certidão assim, meio. Que transitava em julgado e inseria uma data lá. Eu me lembro que isso aí em 2004. Você vai querer ser mais cedo, né? Tá, só para saber. Vai tu botar um monte e vai ser mais cedo. É só para dar encaminhamento aqui. Você sugere
que o julgamento parcial do mérito é um falso problema. Acho que é isso que os colegas colocaram. Que a questão não é o julgamento parcial do mérito. A questão é se eu posso executar... Tá. Enquanto esse enunciado aqui, podemos... Não, o enunciado não diz isso, né? Mas, enfim, a gente valida ou não valida o enunciado e pode colocar um outro com outra execução. Tá? Então, aqueles que concordam com o enunciado quanto ao cabimento do julgamento parcial do mérito, permaneçam como estão. Os que concordam. Os que concordam, permaneçam como estão. Eu não concordo. Quem discorda, levanta a mão. Eu não concordo. Isso, eu vou simplificar. Quem discorda, levanta a mão. Não, isso é golpe. Assim, ó, quem concorda, levanta a mão. Não. Está discordando do enunciado. Eu discordo. Quem discorda, levanta a mão. E agora, bom, dá para ver que é a minoria quem discorda. E a maioria, não. Então, os outros, quem concorda com o enunciado? Empatou, não vi a maioria. Está aprovado o enunciado. Mas não pode saber, né? Quem dúvida? Teve o pessoal de abstenção aí. Quem discorda do enunciado, então? Quem é contra o enunciado? Quem discorda. Tá, quem discorda? Ajuda a gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o Rodrigo 9, lá escondido, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rodrigo, 16. Contei. 16. Quem é a favor agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me perdi. Vai lá. É que levantaram um caminho. Vamos lá. Quem concorda, então? Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu quero recontagem, presidente. Recontagem. Aprovado. Eu quero um voto no telão. Olha, nominal. Aprovado dizer, não quer nem saber, né? Voto nominal no telão. Coloca assim, Sibeli. Que tal, hein? Coloca ali, quanto ao Rio Grande do Sul. Não, o Rio Grande do Sul a gente poderia, nesse caso específico, é quase um empate. Colocar um 17 a 16, só para saber que... Não é? O que eu contei. Em homenagem à importância da minoria, acho que vale a pena colocar. Anunciado, sempre teve quórum qualificado para anunciado. É lei ordinária, a maioria. É 2 terços. Desculpa, colocaríamos algum enunciado em relação à execução definitiva parcial ou não? Sim. Quanto à possibilidade da execução parcial definitiva? Não, tudo bem. Mas tem... Não, tem que ser uma proposta para autorizar o trânsito de julgado parcial no juizado. Na verdade, tem que viabilizar um recurso, porque à medida que o recurso foi improvido ou não interposto, transitou. O problema não é um sistema. Não pode ser A Daniela. Sim, mas na verdade, vamos isso. Teve uma série de justificativos aí, a gente teria que chamar aqui para discussão. Você puxa a próxima, tá? A gente teria que chamar, né, doutor? Aqui para discussão, todos que participaram, e eu, assim, eu não sei o que vocês concluiriam depois de todas essas exposições. Eu acho, assim, muito temerário a gente, sem todas essas informações que nos foram passadas. Eu não acompanho a última reunião, tá? Mas a penúltima reunião até então, e eram bastante fortes os argumentos de que não seria adequado fazer dessa forma, tá? Então, assim, eu acho que isso deveria ser trazido para todos, não é uma questão que a gente possa decidir aqui. Eu acho que não vale a pena a gente ter esse comprometimento aqui com o que pode ou com o que não pode. Eu acho uma expressão do grupo que está aqui. Não é? O que eu acho é que, assim, que nada impede os advogados a entrarem com a execução do que eles entendem que está. E aí o juiz do caso, do juizado, vai decidir se tem cabimento ou não tem cabimento aquela execução. Então, na verdade, é uma questão tão... que vai acabar na prática, já se faz em muitos lugares, e na matéria civil se faz. Então, não tem muito, eu acho que a gente se... Tá bem, né? tá bem. Só assim, a resolução nova do Conselho é 405 de 2016, que prevê expressamente a possibilidade essa dispensa ou flexibilização do trânsito julgado, assim como ele é percebido, né? Trânsito julgado total, né? Resolução 405 de 2016. Faz uns 2 meses, 3 meses que ela foi ajustada.
Aqui, o Ricardo puxa a bola agora. Ok. Enunciado 7. Pelo novo CPC e pela resolução CJF 2016-392, o incidente de resolução de demandas repetitivas vincula os processos que estão na região, assim considerados aqueles que não superaram o juízo de admissibilidade pelo presidente da turma competente. O nosso grupo entendeu como verdadeiro enunciado e não fez maiores considerações. Marcelo, puxar por aqui? Pode ser. O nosso grupo teve uma manifestação contrária ao enunciado. Aqui até usando experiência, em especial da Daniela, dizendo que devem ser sobrestados os processos em curso, aguardando-se a decisão do IRDR, inclusive aqueles com recurso admitido para a TNU. É que aqui, né, no enunciado, se limitou aos que tivessem superado o juízo de admissibilidade, não tivessem superado o juízo de admissibilidade, ou seja, só os que estivessem aqui na 4ª região, né? Tipo, já admitido para a TNU, estaria fora da incidência do IRDR. Mas aí, por uma questão de segurança jurídica, o que eu trago assim, o que aconteceria na prática, tá? Então, a parte entrou com o incidente nacional, o incidente foi admitido. Uma semana depois, houve um IRDR e houve a suspensão dos processos, tá? Claro que esse processo não ficaria suspenso na TNU, mas se ele retornar da TNU, o mais adequado seria eu suspender esse processo até o final do julgamento do IRDR, porque eu não vou mandar a turma adequar pela TNU se o IRDR daqui um pouquinho vai sair em sentido diferente. E aí eles vão ter que readequar 2 vezes, porque... Então, por uma questão de segurança, não tem por que tu não manter esse processo esperando a dissolução do IRDR, já que vincula todos os juízes. Então, né? deixa eu só explicar, então, por que se pensou esse marco, né, juízo positivo de admissibilidade. Seja no âmbito dos juizados ou não, teve que se eleger um momento em que ainda se considera os processos como tramitando na região ou no Estado. Não é? A doutrina coloca, de maneira geral, esse momento. Considera-se na região ou no Estado os processos que ainda não passaram por esse juízo positivo de admissibilidade. Superando-se o juízo de admissibilidade, eles já não são suspensos e nem sofrem o efeito da decisão do Tribunal de Justiça ou do TRF. Então, seja na Justiça Federal, ou estadual, federal ou nos juizados, se não estão na região, eles não submetem aos efeitos do IRDR. Não, eu entendo. A não ser que haja uma suspensão nacional antes da TNU julgar, senão transita julgado. Mas veja que na prática, né, o que pode acontecer é tornar mais caótico ainda o sistema e mais inseguro. Porque, infelizmente, vou ter que fazer uma crítica à nossa jurisprudência que não é uniforme. Né? Então, assim, com toda essa divergência jurisprudencial, nós vamos ter um processo que foi admitido e vai ficar com a jurisprudência da TNU, e um processo que foi uma semana depois, no mesmo caso, né, prático e tal, com a decisão do IRDR. Só que mesmo com a decisão da TNU, se ele subiu, é porque ele não foi julgado como deveria ter sido julgado. Ele vai ter que ser retratado por um relator que também está vinculado ao IRDR. Eu quero saber o que esse relator vai fazer. Ele vai responder a reclamação. Eu concordo. Das duas, não. E outra coisa, eu acho que é irrelevante o fato de o processo da TNU, uma vez que o tribunal que admitiu o IRDR, ficasse por a questão dos 25%. O tribunal admitiu o IRDR, não é relevante porque o processo é daqui. vai ficar sobrestado aqui até o TRF decidir. Se tiver recurso, vai ficar sobrestado também. O que talvez vai gerar alguma perplexidade? Vamos supor, se transitou o IRDR aqui com uma certa tese, e a TNU julga de uma forma diferente, eu acho que nós, aqui na região, estamos vinculados ao IRDR, até porque tem a previsão expressa do CPC da reclamação. Então, eu não vejo relevância no fato do incidente, ou ter algum incidente admitido ou não na TNU. Uma vez aceito o IRDR, o efeito legal dessa aceitação ali é que todos os processos ficam sobrestados na região. Eu acho talvez que foi feito de uma forma de preservar um pouco a TNU ou a utilidade. Não foi isso, não foi isso, não. Eu participei disso daí de perto. Não, na verdade, não nos ocorreu essa questão específica aqui. Agora, imagine, eu estou lá, o processo para ser julgado. Está lá para ser julgado na TNU.
aqui vem, se instala um incidente, suspende o processo lá? Não, lá, Suspende mas lá. para nós aqui suspende. Lá, Não. É que vocês, Mas nesse raciocínio da Daniela, não. a ATNU vai mandar adequar a tua Vocês vão julgar por nada. Vocês vão julgar por nada. O que vai acontecer é que vocês Vocês, como se eu tivesse ATNU, não estou ATNU. Não. A questão É que então... Me deixa fora. Eu sou a terceira turma de Tá repressão. auxiliando. Me disseram, informação privilegiada de bastidores que você está auxiliando lá. Já auxilia. Tá. Não, mas sem brincadeira. É porque... é um julgamento. Tu vê, a gente está mexendo a máquina do judiciário, que é uma máquina lenta, sobrecarregada, por nada. Ela perdeu a razão de ser, porque tu vais julgar, ou a ATNU vai julgar o processo de incidente, e aquela decisão não vai servir para absolutamente nada no momento que tiver um IRDR decidido em outro sentido. Porque o bendito processo volta para a região. Claro, ele volta e vincula o juiz. Ele não é julgamento da causa. Então a ATNU está perdendo completamente a razão de ser. Ele caça a decisão, ele não julga a causa. Ele caça e manda retratar, então. A ATNU com o IRDR... O tribunal que eu estou vinculado reconheceu o incidente de demanda nessa tese e tal. Eu estou vinculado ao meu tribunal. Quando eu descer para me retratar, eu vou manter sobrestado até o tribunal decidir a tese. Entendeu? Sim. Quem perder... Sim, eu não entendo, eu não E a gente vai ficar Daniela, sem eu não segurança entendo bem do processamento, mas a ATNU, ela caça a decisão e devolve para retratar. É isso que ela faz. A ATNU faz isso, tá? E se ela, da mesma forma. se ela caça, então não foi tramitar lá. O processo está aqui, foi caçada a decisão e volta para tramitar mas aqui, olha né? só, ela caça, Aí- mas não terminativamente. Porque Sim, quando porque daí for retratada o outra relator, parte, tu tem que julgar o caso de novo. Aí quando for julgar, tá vinculado ao RDE. É isso? é terminativo. Não é isso. Não, mas Se fosse- isso ela já não não é é um segundo STJ, estágio? não trabalha como é STJ. da causa, Não é que julgamento do caso, é julgamento da tese. Pega, por exemplo, senhor, vamos pegar. Então não caberia. Então suspenderia mesmo os que tivessem passado suspenderia. Tudo E aí, que eu tá, tiver a volta para a relevância. região e fica suspenso. Me parece que o IRDR, para ele também ter um sentido concreto na nossa necessidade de verticalizar a jurisprudência, não, tu vai ter lá, a ATNU vai ter lá processo da primeira região, da segunda região, o IRDR nem deveria ser julgado só no âmbito dos regionais. Ele deveria subir para o STJ ou para o STF. Mas vai, né? Espero, não sei, né? Vai. Mas por quê? Porque, na verdade, tem que decidir uma vez só para o Brasil todo. Não adianta ficar com essa ideia de que aqui vai ser uma jurisprudência, lá vai ser outra. A gente tem que se conformar com a verticalização. É o que o CPC novo traz. A turma, a ATNU deveria devolver tudo se o tribunal IRDR, levantar um o INSS RDE. leva para o STJ ou para o STF. Eu não entendi direito. O marco não é quando nós perdemos a jurisdição? Se eu já perdi a jurisdição, porque o processo retorna. já subiu. A gente Mas não recebe de perde. volta. Ele não perde. Mas é num outro estágio. Depois que a TNU julgou, não é isso? Mas vamos supor assim, ó, vamos pegar, por exemplo, a tese dos 25 para todos os benefícios, tá? Que é um exemplo concreto. Então, o tribunal agora aqui reconhece o corpo, vai aceitar o IRDR. Certo. Quando o tribunal admitir o IRDR, tem que ficar tudo sobrestado, até o tribunal julgar. Certo. Mas eu tenho alguns incidentes que já estão na TNU, a TNU vai me mandar, retrata. Vai voltar para mim retratar. Eu estou com um monte de sobrestado aqui, esperando a decisão do tribunal, e vai voltar alguns processos para me retratar. O que é mais adequado? Eu pegar e retratar, vamos supor, e adequar que nem a TNU mandou, ou manter sobrestado junto com os demais, esperando a decisão do tribunal para julgar todos da mesma forma. Perfeito. Não, eu concordo que tem que seguir a linha do tribunal, senão não tem sentido de RDR. Mas a colocação que eu estava pensando e raciocinando é num estágio anterior. O processo está para exame de admissibilidade, já foi analisada a admissibilidade e foi encaminhado para a TNU. Mas eu não tenho mais como suspender nada, já não tenho mais jurisdição para isso, o processo está lá. Isso não, o senhor está certo. Daí a TNU não precisa suspender lá, ela pode julgar. Só que quando voltar para a gente, que a gente vai suspender. Mas é que eu não posso segurar esse processo aqui. Se eu já analisei a admissibilidade, né? E digo que é para subir para a TNU. Aí vem o IRDR. Vamos segurar. Sobe, não, Não, acho que ele doutor, sobe. ele sobe. Sobe. O que eu estou dizendo é que daí o julgamento da TNU é inócuo. O que vai acontecer? Ele vai subir.
Mas a TNU vai decidir por nada. Porque pouco importa que a TNU decida. Não vai ser aplicado no caso. É que eu acho que aquela coisa, a TNU e a TRU vão servir para quando não tiver IRDR. Agora a TNU tem que ser exposta. Agora vocês precisam subir. Não precisa subir, né? O Zé, queria falar? Não, essa questão é a pergunta. A TNU caça a decisão e manda adequar o julgado. Adequar ao quê? Ao precedente dela. Sim. Que pode ser diverso do decidido pelo tribunal. Exato. Do IRDS. Exato. Sim. Aí tem reclamação. Não é um caso de inocuidade. É um caso de hierarquia. Sim, mas aí vai caber reclamação. Não pode vincular, porque se for contrária, nós vamos ter um segurado recebendo e outro não recebendo na mesma região. Aí a gente está sendo contrária a toda a principiologia da verticalização da jurisprudência. Né? Por que veio o RDR? Foi justamente para acabar com uma jurisprudência do juizado, outra do ordinário, uma de tal região. Então, assim, na realidade, para a gente manter uma coerência, né, a gente vai ter que sair. Formule um enunciado para a gente propor aqui. Dizer que a gente não tem possibilidade de diversidade de entendimento, sim, de tese. Hein, professora? Não, desculpa, fala. Não, dizer que a gente não tem possibilidade de diversidade dos órgãos do sistema ter entendimentos diversos é dizer que hoje não está acontecendo isso, e é o que acontece. Uma decide de um jeito, outra decide do outro, o tribunal decide de um jeito, a TNU decide do outro. Não há novidade. Não, tudo bem. Não há, tudo bem. Não, o processo não é o mais adequado, né? Não, também não é novidade. Porque o fato do tribunal ter uma decisão e ela ficar em oposição à TNU, não haverá novidade. Só que o problema é que nem a turma, nem o tribunal decide o caso. Volta para a turma decidir o caso. A turma fica decidindo ela mesma, entendeu? Sim, então tem que rejulgar a causa. Ela não é o STJ que já julgou e devolve o julgado. Não, se a TNU julgar, tudo bem, ela pode mandar. Ela manda julgar. Rejulgar. Do entendimento dela. Se eu aplicar o entendimento dela, que foi contrário ao tribunal, a parte toda vai fazer reclamação. Entra com uma reclamação para o tribunal. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? A questão é, eu poderia pensar e dizer assim, olha, a turma recursal, quando vai retratar, naquele processo está vinculado ao precedente da TNU. Só lhe cabe retratar, sob pena de reclamação, como está no regimento interno da TNU, sob pena de reclamação. Ocorre que essa reclamação regimental da TNU não se compara com a reclamação propriamente dita do CPC. Aqui o juiz, por expressa disposição legal dos juizados, inclusive, está vinculado. E aí me parece que tem razão a Daniela quando vê esse problema. Porque se o processo, ele passou o limite, passou, está na TNU. Mas aí nós temos que concordar. E como é que ficam os processos já julgados pela TNU? Aí volta para a adequação da turma. Vão ficar sobrestados. Enquanto tiver o RDR. Sobrestados. Quer dizer, não valeu para nada aquele julgamento. Mas assim, não valeu para nada o julgamento da TNU depois ou antes da instauração. Mesmo antes da instauração. Na verdade, quanto mais a gente pensa, mais o nó fica pela TNU. Não, na realidade aqui nós chegamos no ponto final da conclusão do grupo, que foi o seguinte, o grupo posicionou-se pela extinção da TRU e da TNU, em função dessa discussão que foi travada aqui e trazida ao grande grupo, né? Na realidade, não sei se é o caso de decisão por regra, as RDR são questões repetitivas. Eu posso ter questão de direito material que não seja repetitiva. Então, na realidade, teria assim, ó, TNU e TRU teriam que ser para questões que não são objeto de RDR. A TNU age até o tribunal avocar a questão. A questão é até bem pragmática, né? Se tem vários órgãos que uniformizam, tem que ter um outro que uniformiza esses vários órgãos. Quer dizer, não tem sentido. O órgão uniformizador tem que ser um só. É um princípio básico, né? Na realidade é isso mesmo. Vai, querida. Órgãos de competência diversa. True, né? Essa vai. Já. Com pouca estrutura, os juízes fazendo um monte de trabalho enorme. Então, está todo mundo com muito processo, todo mundo está fazendo um trabalho enorme e muito ocupado com resolver esse problema, porque é uma demanda grande. E não conseguindo enxergar que é absolutamente desnecessário todo esse esforço. É triste até a gente constatar isso. Só que é melhor que a gente constate rápido e tome uma atitude.
Porque a gente vai ficar anos brigando assim, ó, lá na relatoria, e a gente realmente vai chegar daqui a, sei lá, 10 anos à conclusão de que, vamos fazer valer só o IRDR. Então, acho que nesse momento a gente está tendo uma oportunidade de se dar conta de uma coisa. E acho que quando vocês foram ali no grupo que vocês brincaram, a Iracema também estava falando, quando eu cheguei ali da extinção da TNU, eu disse, a gente ouve isso daí, não sei, eu estou João Batista, mas eu ouço umas 2, 3 vezes de diversos atores, de dentro, de fora, enfim. A questão não é essa, a gente precisa de um substitutivo para isso. Agora, para essa parte de RDR, me parece que nós encontramos uma coisa perfeita. Quer dizer, eu não quero apostar minhas fichas também no IRDR, porque vai demorar um tempão esse negócio aí, não sei como é que vai funcionar. Até temos uma solução definitiva. Mas, que nós teremos uma igualdade perante a jurisdição, teremos. A que preço para um bem previdenciário? Vamos ver. Mas concordo com você, não é? Me parece que aí tem um problema, sim. Não há porquê os processos que estão na TNU para ser julgados não serem sobrestados, com a superveniência da instauração do RDR. Aí devolve. Eles vão agradecer. Eu te digo mais, Sampaio. Quando o tribunal aqui recebesse um RDR e mandasse sobrestar tudo, a TNU poderia devolver para a gente tudo que ela tem lá. Dá prejudicado. Entendeu? Já prejudicado e mandar. E ficar lá, por exemplo... Se o grupo estiver de acordo, que nós vamos submeter à votação, eu vou levar isso adiante. Eu vou fazer esse encaminhamento, fazer esse ajuste, essa alteração. E ajuda a limpar lá ainda. Doutor Sampaio. IRDRs para o tribunal. Se funcionar. Vai, faz o enunciado. Qual é o teu enunciado? Enunciado, Daniel. Vai lá. É nosso aqui de todos, porque estou acompanhada dos relatores aqui que entendem que essa questão, né? Interposto incidente de resolução de demandas repetitivas, a solução dos processos deverá estar vinculada ao decidido pelo respectivo tribunal, inclusive aqueles com juízo positivo de admissibilidade pelo presidente da turma competente. Porque, na verdade, não precisa dizer que tem que sobrestar, porque isso é uma questão que me parece que é evidente que o relator vai fazer isso. Ele pode dar ler até, na realidade. Sim. Consegue ler? Que eu não... Não, você consegue ler? Eu li. Eu estava lá. Eu não li. Não é melhor dizer que já está prejudicado o incidente nacional? Devolve tudo, prejudica tudo. Porque assim, às vezes ele não está prejudicado, ou ele já está lá e já está sendo julgado, tá? Ou ele não tinha o RDR. Porque eu não sei que momento vai ser interposto esse RDR, né? E até tinha... É admitido, né? Admitido. Porque daí é quando dá o efeito, Daí você vai fazer umas considerações para nós, isso daí, posteriormente? Posso fazer. Tá bom. São todos de acordo, então? Acho que é o mais racional, né? Fica bem bom. E você recorta, de fato, você tem igualdade, você recorta um pouquinho do trabalho que tem lá, que desestabiliza por vezes, né? E tantas pessoas trabalharem por nada. Tá, e então o outro está rejeitado, é isso? Eu acho que fica substituído, né? Tá, continua. Só que tem que alterar a redação ali, isso aqui. A despeito da alguma coisa para vincular ali a resolução, né? Porque ali parte da ideia da resolução, né? Não se aplicando... deixa assim, depois eu ajusto lá. Tá bom. Vamos centrar nas ideias, né? Depois eu ajusto a redação. Muito bem. Ricardo. Okay. Enunciado 8. A suspensão dos processos resultantes do incidente de resolução de demandas repetitivas não prejudica atos de instrução necessários à solução da lide, que independam do resultado do julgamento daquele IRDR, salvo na hipótese de a decisão superior determinar a paralisação somente nas turmas recursais. Nós entendemos que o enunciado seria verdadeiro, porque realmente não prejudicaria atos de instrução necessários à solução da lide, porém ressaltando o caráter não compulsório da medida em todos os casos, porque haveria situações em que a instrução processual seria por demais onerosa, por exemplo, a questão dos 25% na aposentadoria por idade, né? O acréscimo do artigo 45 é um caso específico, né? Então, é verdadeiro enunciado com essa ressalva, né? De que o caráter não compulsório da medida em todos os casos. Seria uma análise mais casuística pelo julgador, né? Tá, o grupo concorda, mas propõe alterar
a redação, para ficar mais claro, a última parte, salvo na hipótese de a decisão superior determinar a paralisação somente na turma, não essa parte final não é necessária. Ficaria só: a suspensão dos processos resultantes do incidente não prejudica atos de instrução necessários à solução da lide, vírgula, que independam do resultado do julgamento daquele. Então, a parte do processo que independe do incidente pode continuar a instrução. Não precisa esse salvo na hipótese de a decisão. Isso é lógico, só atrapalha. Então, tirar do salvo, botar um ponto ali e retirar a proposta do grupo. O nosso grupo votou de modo favorável ao enunciado sem maiores digressões aqui sobre o seu teor. Mas eu, analisando a colocação do Gustavo, me parece pertinente. Me parece pertinente. Termina no daquele ponto. Daquele ponto. Idêntico ao Gustavo, só solicitando a emenda de redação, que esse salvo, do salvo em diante, só mais atrapalha. Só atrapalha. Não tem sentido lógico. Mas se a decisão superior determinar a paralisação, vocês não vão cumprir? Não, a lide de paralisação somente na turma. Daí é óbvio que vai continuar o processo. Então, está falando uma obviedade. Não. Mas é que, acho que foi você, Roger, que levantou a possibilidade de, eventualmente, em primeira instância, julgar e só parar na turma recursal. E lá no Paraná também levantaram essa discussão de só parar nas turmas. Por isso que disse aqui que, como regra, para onde está. Mas para parar na turma é natural, uma decisão judicial que assim determine. Isso. Não precisa estar ali. Mas a gente no Paraná gosta de coisas bem claras. Não ficou claro. Não ficou claro. Vai lá. Então posso tirar que parte daí? Adequação da redação. Tira a parte do salvo em diante, Isso. Pode tirar ali é o enunciado daqui. Então, enunciado 9. Na hipótese de inadmissibilidade de incidente de uniformização realizado em juízo primário, a regra será a interposição de agravo para a análise própria da TNU. Entretanto, quando a inadmissão for fundada em representativo de controvérsia ou súmula da própria TNU, caberá agravo interno que será julgado pela turma recursal ou regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível. Nosso grupo entendeu verdadeiro. Havia só um componente da turma recursal, né, mas a gente entendeu sem maiores controvérsias, é uma questão bem específica, recursal mesmo, de turma. Acaba ficando um pouco fora do nosso métier, digamos, diário. Né? Posicionou o grupo ali. Essa questão, como está aí, está corretíssimo. Só a minha dúvida é se ele é um representativo da controvérsia ou súmula da TNU. Tá certo, é um incidente nacional, decisão da TNU. E se for no regimento, não me parece que seria um dos outros tribunais também que está inserido lá, Tavares. Qual dos outros tribunais? Quando for julgado, entretanto, quando a admissão for fundada em representativo de controvérsia ou súmula do STF, do STJ ou da própria TNU. Não é uma coisa assim? Deixa eu ver aqui, peraí. Oitavo, né? Contra a decisão de inadmissão de pedido de uniformização nacional, fundado em julgamento do Supremo. Sim, é que são vários dispositivos que falam, na verdade. Mas eu concordo só com esse. Mas aí a do Supremo, da repercussão geral. Não, na verdade é que o problema é que a jurisprudência da TNU é muitas vezes contrária ao Supremo ou ao STJ. Então aí vai ficar caótica a situação do... O que tu vai fazer? No caso concreto, quem vai decidir isso aí? É o relator. O relator que se vincula ou ao STF, questão da decadência, ou à TNU, tá? Ou outras questões. Vai ter uma insegurança jurídica de novo, porque nós vamos ter um agravo inadmitido porque eu apliquei o 313 e não admiti um incidente da súmula 81. Não, ele já julgou conforme o 313, está julgado pelo Supremo, eu não admito. 313? 313 é o tema do Supremo, desculpa, do julgamento da decadência. Ele julgou conforme, então, não admite o incidente nacional. Agravo, julgado no tema, vai para o relator. Aquele relator, ele tem o entendimento da TNU. Ele vai aplicar uma decisão contrária ao Supremo e ela é irrecorrível. Ou é o julgamento do Supremo, entendimento do relator contrário, entende? Então, ficou uma situação assim, como tem a possibilidade do agravo interno em relação a qualquer tema, eu acho que a TNU teria que ser nos temas da TNU, a TRU nos temas da TRU, assim como é o agravo interno do Supremo. Ele só considera isso em temas do Supremo. Como está ali, você concorda? Como está, eu concordo. Tá.
E a tua... A objeção é a resolução. Tá. Que inseriu, além dos casos da TNU, mas no parágrafo 8º ali, essas situações. Caberá, então, agravo interno quando for julgado controvérsia ou súmula da própria TNU, ok? Do STF. Ok. Não, porque a TNU e o STF não conversam, Savassi. Ah, entendi. Esse é o problema. Em tese, sim. Na teoria está perfeito. Mas na prática não está. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. E aí o que vai valer na prática? Não a jurisprudência do Supremo, vai valer o entendimento do relator. Não é que eu queira que valha a jurisprudência do Supremo. Do relator da turma recursal, você diz? É lógico. É ele que vai julgar. O agravo. Mas por que você acha que não caberia recurso para o Supremo dessa decisão da turma recursal? Vou te trazer um caso concreto, tá? Vamos pensar. Não caberia decisão para o Supremo da decisão da turma recursal? Esse extraordinário o Supremo não admite, né? É o agravo interno. Também. O extraordinário não cabe, porque ele já decidiu. Não, vamos supor que o relator aplique a TNU, a súmula 81. Tá ótimo, eu admito o RE. O RE vai admitir o RE? Tá, eu admito o RE. Resolveu aí? O que o Supremo faz? Primeiro, ele diz que se ele interpor incidente e RE, o Supremo diz, não, eu não vou ver isso aqui. Eu só vejo isso aqui depois que julgarem o incidente. Tá, mas nesse caso não vai ter incidente, vai ser só RE. Digamos que tem só RE. Aí eu devolvo, aí o Supremo me devolve dizendo assim, e já aconteceu em vários. Eu já julguei isso aqui, Daniel. Para de me mandar esse negócio, isso aqui é o tema 313. Manda fazer o 313. Tá? Tá. Volta, beleza, é o 313. A parte não quer que seja o tema 313, né? Mas foi julgado, o Supremo tá, então o relator vai estar no 313. Aí ela vai entrar com o incidente da súmula 81, porque ela não quer perder o processo, ela quer ganhar. E no caso dele não foi discutido na via administrativa. Mas essa tese já não foi discutida? Não, está sobrestado. Não foi. A TNU está no tema 126 e não está julgado. Eu estou sobrestando. Tema 126? Tema 126 da TNU é essa matéria aí que eles vão botar de novo em pauta a súmula 81. Ah, tá, o representativo daí agora. É o representativo, isso. Tá. Viu como eu conheço o Sim, representativo? você e o Bigolim, só vocês dois que conhecem o representativo. Assim, ó, se o Supremo te devolveu para que o relator se alinhasse, acabou ali, não acabou? Me parece, é o despacho que eu dou. Só que a turma agrava, só que o autor agrava. Ah, sim, mas daí ninguém está livre de uma desgraça, né? Não, daí o autor agrava. Sim, ninguém está livre de uma desgraça, só que daí eu vou aplicar isso aí. E daí quem vai julgar o agravo é o relator. E os relatores não acham que o Supremo está certo. Não é. Tá. Alguns sim. Veja. Foi feito um ajuste, não sei se você deve ter percebido, no regimento interno, porque era assim. Tinha uma questão de ordem, Dani, é 13? Questão de ordem 13? Qual? Aquela que se a TNU já afirmou a jurisprudência, não conhece do incidente? Sim. Tá. O que aconteceu? A questão da irrepetibilidade de valores. Tem a súmula 51 da TNU que diz que não precisa devolver. E eu tenho 2 representativos de controvérsia do STJ que dizem que tem que devolver os valores decorrentes de tutela posteriormente revogada. O que tem acontecido? A questão de ordem 13 dizia não cabe incidente nacional se a TNU já pacificou discussão sobre aquele tema. Questão de ordem 13. Como é que o cara vai chegar no STJ se a TNU não admite incidente? Não, mas quando tem divergência de TNU e STJ, eu admito. Mas você aqui, no prévio... Eu admito porque mas eu tenho que ser um critério. Sim, mas prévio. Mas na TNU não tinha, porque aplicava a questão de ordem 13. Foi feita uma alteração no regimento para dizer, jogando com o real e não com o ideal, que não cabe ser de normalização se tiver em consonância com jurisprudência ou súmula TNU, salvo se a orientação da TNU estiver em discordância com o STJ. Então, mas enfim, eu quero recortar isso aqui, né, para a gente poder dar seguimento aos demais aí, mas esse aqui eu acho que passa ileso, né? Esse sim, mas aí eu te deixo essa ressalva de que a gente tem que repensar talvez o regimento. Tá, tudo bem. Por causa dessas questões aí que vai para os relatores aqui, entenderam a minha angústia? Tá. Excelente. Por favor. Como é que é o seu nome, desculpa? André. Eu acho que esse enunciado é muito específico. Eu não me sinto nem à vontade para votar nessa questão. Sim. Não sei se a maioria aqui realmente ele é específico mesmo.
eu diria assim, a ideia foi noticiar à época, no Paraná, as alterações do regimento, e o grupo se debruçou sobre esse tema especificamente. Por isso. Tá, enunciado 10. As normas concernentes às perícias judiciais do novo CPC não são de aplicação obrigatória nos juizados especiais federais. O grupo entendeu o enunciado verdadeiro, porque realmente, né, o juizado especial tem uma legislação específica e naquilo que conflitar não seria aplicável. Nós entendemos por uma adequação da redação do enunciado, que seria a seguinte: as normas concernentes às perícias judiciais do novo CPC são de aplicação subsidiária nos juizados especiais federais. Nós entendemos tirar Diz o não... a mesma coisa, mas não altera. Tirar o não, mas botar aplica de modo subsidiário. Todos de acordo? Quem está de acordo permanece como está. Aprovado. 10, vamos ao 11. Não precisa nem ouvir os demais relatores, que é singela a questão. Tá. A norma do... Sim, não, na redação não. A norma do artigo 10 do novo CPC não altera a concepção do princípio do contraditório aplicável aos processos dos juizados especiais federais. Nós estamos de acordo que o artigo 10 do novo CPC é aquele princípio da não surpresa, né? E nós botamos que não altera a sistemática própria do Os relatores juizado. também, no mesmo sentido? Foi por maioria no nosso grupo. O nosso grupo ficou muito dividido, então não chegamos a uma conclusão, não houve consenso, na verdade foi bem dividido. Então. O nosso foi unânime. Por maioria no nosso. Por que foi dividido, hein? Por que foi dividido? Uma parte do grupo entende que é aplicável, ou seja, que é necessário, por exemplo, que se observe o princípio do contraditório amplo, que não se pegue a parte de surpresa, por exemplo, com a juntada de um documento novo, com uma alegação não ventilada durante o processo, que tenha o juiz acolhido ex officio, por exemplo, na sentença, que seria necessário uma baixa diligência, se conclusos os autos, para que a parte pudesse se manifestar especificamente sobre essa questão não debatível, conforme o artigo 10 do CPC determina, né? A outra parte do grupo entendeu que não, que isso seria contraproducente, que não haveria essa necessidade, né? Até pelas implicações que isso importaria nos processos, seria necessário a anulação de muitos processos. Esperamos que eu particularmente espero que a turma não acolha isso, né? Por conta dessa questão mesmo do juizado, mesmo da celeridade, enfim. Assim, esse enunciado, ele não entra no mérito, se o juiz deve ou não dar vista quando tem um documento novo. Ele diz que o 10 não se aplica. Porque ele diz que o 10 não é uma variável a ser considerada para algo que já era decidido à luz do princípio do contraditório, princípio constitucional. É isso que a gente comentou no grupo ali. Eu estou de acordo. Então, não está dizendo nem que tem que dar vista ou não tem que dar vista. Isso é uma coisa que já havia uma dificuldade antes do novo CPC. A questão é, agora, o fato de ter o artigo 10 explicitando a não surpresa no novo CPC, isso interfere? Ele pode nos dar uma diretriz aqui, né? Mas... Emenda de redação aqui. Vou propor, então, que a norma do artigo 10 não altera a aplicação do princípio do contraditório no âmbito dos juizados. Porque alterar a concepção do princípio Não, os paranaenses gostam da expressão concepção. O problema é que a concepção do princípio do contraditório ao princípio da não surpresa é outra coisa. É outro contraditório que a gente não está discutindo. Tá. Joel, puxa o enunciado seguinte. Estamos todos de acordo com relação a isso aí, né? A norma do artigo 10 não altera a aplicação do princípio do contraditório nos processos, tira o aplicável ali, nos processos dos juizados especiais federais. Nos processos. Aplicação aos processos. Tudo bem? Doutor Joel. A ausência de norma incompatível ao rito sumaríssimo é necessária a abertura de prazo para a impugnação ao gravo interno e aos embargos com potencial efeito modificativo. De acordo, sem maiores comentários. Nós também. O nosso foi rejeitado por maioria, né? Esse o nosso foi acolhido por maioria. Muitos colegas alegaram que não dão esse prazo dos embargos, seria... O doutor Roger foi mais enfático, seria um compromisso, às vezes, que não é compatível com o juizado, com a celeridade.
É aquele despacho piu-piu que vocês falaram aí num dos grupos, né? Não, os embargos de declaração foi feito, pedido de os embargos de declaração. Sabe esse despacho feito? Não, é. Você estava falando que é um despacho piu-piu. Esse é o 10. Que daí você acha que... É aquele do relator que quando recebe o agravo e mantém a decisão, ele não pode fundamentar da mesma forma que a primeira decisão. Não se comprometer no enunciado. Né? Obrigatoriamente tem que abrir prazo para outra parte. A discordância foi com necessária. Então. Foi com... Não, entendi. Mas a questão é questão de princípio mesmo. Se tem que abrir ou não tem que abrir. Isso. Porque a questão é sempre a mesma. Eu vou mudar o conteúdo da minha decisão, tendo em vista os embargos de declaração. Aí não tem caso a caso, daí é uma questão de princípio. Aí é uma questão da gente perguntar se o grupo entende como necessário, daí em todos os casos, ou se não é necessário. Tá, mas se é em todos os casos, então não é eu vou mudar, é pediu para mudar, eu já teria que dar vista. Entendeu? Não, eu acho que assim, né? Eu vi uma coisa que eu vou mudar, não é isso? Não, mas é que é desnecessária essa vista. Né? Só em casos excepcionalíssimos ela se faz necessária. Por isso é que não teria que ter um compromisso. O senhor voltou vencido no grupo, aposto? Não, a maioria rejeitou. Ah, tá. Ele é muito persuasivo. Quem concorda com o enunciado? Qual é o enunciado, então? Leia para nós, Marcelo. Pois não. Da própria redação do CPC, você tem que abrir prazo para legislação. Porque você acha que você vai mudar ou porque os embargos têm efeitos de modificação. E isso são coisas diferentes. Porque às vezes estão embargando de algo que eu fui omissa. Então eu não posso mudar o que eu fui omissa. Eu posso completar a minha omissão. Agora, tem embargos que querem efeitos infringentes e talvez eu saiba o que eu tenho feito hoje. Claramente, às vezes eu acho que eu não vou mudar, mas ele tem o potencial efeito infringente, eu tenho aberto vista, achando que... Perfeito. Mas eu acho que é algo que é possível duas interpretações. Me parece que essa é a ideia, né? Me parece que o potencial efeito modificativo diz com o juízo do magistrado, se é possível, se é viável a mudança. Aí a gente dá uma dica que veja só, né? Se eu for abrir vista, se eu for lá na admissibilidade abrir vista para todos os casos que tem potencial efeito, mas que eu não vou mudar, daqui a 6 meses eu vou despachar esse negócio. Eu acho assim absurdo que eu faça isso. Eu tenho vergonha na minha situação lá, que são um processo. Não, pois é, mas eu tenho porque eu não vou fazer nada, só vou atrasar o processo, entende? E que eu já demorei para olhar, já estou atrasada olhando ele, já estou demorando. Então é uma situação particular minha, então eu não vou aplicar. Eu vou aplicar nos casos que eu vá dar efeito infringente. Podemos escolher votos? Alguém mais quer falar? Eu tenho que encaminhar vocês aqui. Eu acho que não teria que se comprometer. Na ausência... É o 12. Marcelo, lê a palavra, por favor. Na ausência de norma incompatível ao rito sumaríssimo, é necessária a abertura de prazo para impugnação ao agravo interno e aos embargos com potencial efeito modificativo. Correto. Em relação ao agravo interno, isso está no nosso regimento. Tá. Em relação aos embargos de declaração, é uma questão de fazer aquilo que fazíamos antes. Alguns sim, outros não. Agora, aqui o enunciado que saiu do Paraná foi... quanto se eu tenho uma tendência em mudar um potencial efeito modificativo, ou se outra parte não surpresa. Podemos escolher os votos? Eu sei que vocês têm já a posição... Abrir esse enunciado? Não, acho que é de acordo com... diante do potencial efeito... Sempre... Tá, então eu voto contrário. Sim, então vamos ver então? Podemos? Adriana, quer falar? Eu acho que todos concordam que se a gente for alterar a decisão, Sim. vai ter que abrir vista. E isso é uma parte do que diz o enunciado. Se a gente deixa isso consignado, explica o que é com o potencial efeito modificativo que todos concordam, a maioria concorda. O que é essa expressão, né, que criaram? Potencial efeito modificativo. Olha, eu vou mudar. Tipo, há uma probabilidade de mudança. Eu posso não mudar, porque é uma mera expectativa de mudança. E tem chance. A ideia é boa, quer dizer, diante da identificação, diante da identificação de que se vai alterar,
que vai se prestar efeito modificativo, que se abra a vista. São todos de acordo em relação a isso? Isso é parecido quando a gente pergunta para o advogado, na hora do julgamento na turma, se ele quer sustentar ou não. Quando a gente não pergunta, ele já sabe que vai morrer. Isso! Então... Isso! Alteramos? A situação é a mesma. É necessária a abertura de prazo para impugnação ao engravo interno e aos embargos com... agora vocês que criaram aí, vocês... Mas está implícito. Tá, agora o Marcelo vai ficar incumbido de fazer essa alteração. Pronto. É isso. É que nem... E daí deixa assim, trocamos do necessário para recomendável. E você vai ficar feliz, né? Porque você perdeu, né? Tá bem. Então é recomendável. Tudo bem. Vamos lá. O item seguinte, vamos mudar agora, voltar o Gustavo aqui então para o item seguinte, o número 13. A fundamentação das sentenças nos juizados especiais federais segue a disposição própria do artigo 38 da 9.099, não se aplicando a norma do artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, caso a turma recursal conclua pela aplicação desta e pela contrariedade da sentença aos seus termos, deverá de imediato adotar a técnica de aceleração do julgamento da causa na forma do artigo 1013 do novo CPC. Foi por unanimidade. Todos os grupos, a mesma coisa em relação a esse, Luciano? Ovacionado. Foi unânime. Você lembra disso daqui que surgiu lá de uma discussão de relacionamento no Paraná, né? Das turmas recursais, né? Então, aprovado com aclamação, colocar umas estrelinhas aí, Sibeli, e vamos ao 14, Gustavo, uma vez mais. Privilegiar o julgamento... Ela colocou mesmo? Item 14. Privilegiar o julgamento do mérito dos recursos na turma recursal conforme sistemática do artigo 1013, adotando-se a baixa em diligência para dirimir dúvidas ao invés de anulação das sentenças. Perfeito. Unanimidade com estrelas, né? Também. Perfeito, hein? Sim. Não, esse foi unânime também. Lá, 15, se aplica. Quando houver reforma de sentenças de improcedência em grau de recurso com concessão de benefício, deverão ser especificados no acórdão todos os parâmetros para a implementação do benefício concedido e para a liquidação do julgado. Unanimidade. Unânime. Isso? Estão todos de acordo? 16. Havendo omissão da turma recursal na condenação em honorários sucumbenciais, estes podem ser fixados pelo juízo de origem, não se aplicando o procedimento previsto no artigo 85, parágrafo 18 do novo Código. A maioria rejeitou o enunciado, tendo em vista a necessidade de ação autônoma ou a fixação, que é a proposta única e exclusiva do doutor, né? Não foi acolhida pelos demais, devolver por um ofício desaforado para a turma, mandando ela fixar. Foi essa a proposta. Eu tenho uma proposta. Eu tenho sentido um nível de estresse crescente entre juízes e juizados. Vai lá. Não, houve um caso, inclusive, desse há um tempo atrás que eu apliquei, porque me parece, data máxima vênia, é claro, a omissão foi da turma recursal. Então, o juízo de origem não tem competência para fixar honorários. Então, o que deve fazer o juiz? Não defendo a ação autônoma. O que eu defendo? Que se remeta o processo à turma recursal para que ela avalie se relativiza a coisa julgada em função dos princípios do juizado e fixa honorários, ou ela decide, o senhor ajuize uma ação autônoma. Quem deve decidir a matéria é a turma recursal, não o juízo de origem. Na verdade, no nosso grupo, a conclusão, por maioria, aqui nós colhemos os votos, foi 6-3, foi no sentido do posicionamento do colega Roger. Mandar o ofício para a turma. Mandar o ofício desaforado para a turma. Foi essa, Peraí. Ação autônoma. Não, mas está assim. Está assim. Vai lá, Gustavo. O grupo de vocês, o juiz fixa. Não, a maioria foi a ação autônoma. Oi? A maioria foi ação autônoma. Maioria ação autônoma. Vamos fazer uma preliminar aqui. Foram 3 posições. Quem entende que tem que ser a ação autônoma para cobrar honorários? É que eu sei, mas é que isso não tá... Eu tenho uma outra questão. Eu acho o seguinte, se tem uma omissão, a parte não embargou e transitou em julgado... Morreu. Tchau. Entendeu? Até pode morrer pra turma dizer isso, mas eu acho que morreu, porque no juizado não cabe nem rescisória. Bem. E vamos supor que... Cabe ação autônoma. Vamos supor que assim, ó, que por equívoco eu boto 100 condenação em honorários, entendeu? E transitou em julgado. Morreu? Tá bem. Deixa eu só, de fato, vamos ouvir aqui os outros grupos antes. É que realmente há uma questão... o grupo entendeu por discordar... Pessoal...
Não só que não cabe ao juiz de primeiro grau fixar esses honorários, inclusive em descompasso com o que prevê o CPC, como também que essa disposição do CPC seria inaplicável ao GF, por incompatível com os princípios, porque se constituiria numa ação rescisória às avessas. Aí também. Poderia. Por que rescisória? Tem expressa previsão legal para a pessoa cobrar os honorários? Por que é incompatível com o juizado? Vamos supor que a turma bota sem condenação em honorários. Bom, aí decidiu. Aí decidiu. Decidiu. Então, e tinha que ter condenado em honorários. Mas ela decidiu. botou sem condenação, o cara não embargou. Morreu. Isso é uma situação. Tá? Agora vamos supor, tem omissão, não se manifestou. Mas a parte também não embargou. Sim. E transitou em julgado. Aí pelo CPC é autônoma. Essa pergunta é interessante porque ela diz assim: se houver um direito, um possível direito do advogado em face da omissão transitada em julgado, esse possível direito que, decorrente de uma ação de juizado ou não, existe, ele tem que ser buscado na via judicial por ação autônoma. Me parece isso ter falado o novo CPC. Isso. Daí pouco importa qual a sentença que transitou em julgado com omissão, se dos juizados ou não. Teria que se buscar na via da ação autônoma. É uma perspectiva. E a outra perspectiva é dizer, não, porque o produto da omissão foi feito no juizado, e os juizados é simples, também o direito pode ser buscado de via simplificada. E aí eu busco mediante a integração do julgado nos juizados, que é o que nós já vimos fazendo. Foi o posicionamento do nosso grupo. Foi o posicionamento do nosso grupo. E que... Sim. Eu acho que tem que devolver para a turma, isso é certo, isso eu concordo. Devolve para a turma. Só para fechar o grupo aqui de vocês aqui, ação autônoma, Joel? Desculpa. Não, ação autônoma acho que não caberia, né? Não caberia. O nosso grupo acolheu o enunciado por maioria. Tá bem. Savares. Então, oi. Aqui, ó. Pois não. Só para entender, para a gente entender... Stefan. Isso, Canoas, tá? Só para a gente entender por que o CPC trouxe esse parágrafo 18. Porque antes a gente tinha uma súmula do Supremo, ou do STJ, não me recordo agora, que dizia que quando transitasse em julgado a decisão judicial com omissão, o advogado não teria nada o que fazer. Ele não poderia fazer de nenhuma forma. Tá? Não teria nem ação autônoma. Aí o CPC trouxe a possibilidade de ação autônoma. Tá? Então, esse é o pano de fundo. Agora, a aplicação nos juizados, me parece, aí fiquei vencido no grupo, pelo princípio da economia processual, a gente poderia fixar diretamente ali, entendeu? Sem a necessidade de ação autônoma. Até porque os honorários nos juizados vão ser menores. A condenação, o montante da condenação vai ser menor. Claro que no âmbito do CPC tem previsão expressa no procedimento comum, mas nos juizados poderia ser por a fixação do juiz direto ali. Pelo menos foi assim que eu penso. Imagina. Fica difícil. Mas olha aí, ó. Posso fazer um encaminhamento, então? Oi? Posso fazer o encaminhamento, então? Só mais uma questão, que pelo menos eu vejo acontecer muito, é que a turma julga, 10% de honorários volta e o autor é a DPU. E aí começa o INSS começa a reclamar. É a DPU. Aí diz, tem coisa julgada. Então agora eu devolvo para a turma dizer, a DPU não tem honorários? Não, nós estamos falando da omissão, né? Tá, mas nós estamos falando da omissão. Mas fica... Eles vão começar. A DPU cobra quanto o INSS é a União. Inclusive cobra os honorários, tem reclamação do Supremo. E eu tenho defendido coisa julgada, mas daí o INSS mandado de segurança. Mas a súmula do STJ dizendo que tem honorários para DPU, não é? Não, tem a decisão da turma dizendo 10% de honorários ao vencido, ponto. Sim. E por que não pode ser? Porque tem dizendo que não cabe contra a própria Fazenda. A DPU não cobra honorários da União. Mas a súmula do STJ dizendo que cabe, não é isso, pessoal? Não cabe. A súmula do STJ diz que não cabe, é isso? Não cabe. Que não cabe. Aí a União começa a dizer, eu estou cobrando de mim. Aí eu digo, não, tem coisa julgada. Aí agora eu poderia mandar o ofício dizer, erro material da turma, e pedir para a turma arrumar? É isso que fica. Uma coisa é omissão, outra coisa é mudar e dizer... mas aí a omissão vai mudar...
Não, agora eu vou mandar os Aí ofícios foi uma pra omissão turma. da parte que não recorreu ali, Gustavo. Desaforados. Ali foi uma omissão que não da parte que não recorreu ali. Eu posso interpretar que a turma é um erro material da turma que não viu que era DPU. Queridos, eu tenho que dar um encaminhamento, tá? Nós vamos em frente. Sim. Uma é se ele pode ser fixado pelo juiz, outra é se o procedimento... Perfeito. Eu acho que devia ter uma pergunta só, porque senão às vezes vota num, não vota num. Então, vamos fazer assim, vamos fazer sucessivamente, né? Primeiro lugar, se é dispensável a ação autônoma, se é possível se suprir a omissão pelo juizado, ou seja, juizado ou turma recursal. Seria desnecessário, não seria aplicável o procedimento do artigo 85. A pergunta tinha que ser outra ordem, porque na verdade está se falando de um juiz de primeiro grau fazer algo que o tribunal... A primeira pergunta, o juiz de primeiro grau pode fazer isso? Eu acho que essa seria a primeira pergunta. Não, eu que encaminho. A primeira pergunta é possível que o juizado, o sistema de juizados mesmo ali, integre o julgado? É possível, mas se ele não fizer... Ou, em primeiro lugar, ou é necessária ação autônoma? Essa é a questão. Tá. Não é necessária ação autônoma, estamos todos de acordo, é isso? Não, eu acho que é ação autônoma. Não, peraí. Não, calma lá. Vamos só para esse encaminhamento. Isso. Primeiro é cabível o quê? Não, a primeira pergunta é se seria necessária ação autônoma. Sim, mas Tudo bem, podemos fazer. Vou acolher o destaque. Em primeiro lugar, é cabível a cobrança dos honorários em caso nos juizados? Então, ok. Então, temos isso como pressuposto. Segundo lugar, é necessária ação autônoma do procedimento do novo CPC? Eu voto Entendemos que sim. então que não é necessária ação autônoma. É cabível, não é necessário que seja por ação autônoma. E agora o terceiro, que me parece que é um embate maior, se a omissão seria suprida pela turma ou pelo juiz no cumprimento da sentença. Pela turma. Vamos, agora só vou colher votos, vocês já se manifestaram. E vocês estão se valendo que estão aqui na frente com o microfone para influenciar os outros. Vamos colher os votos então? Pela turma ou lá no Paraná foi pelo juiz de primeiro grau. E aqui, quem entende que é pela turma recursal, levante a mão. Não acredito. Eu sou... não pode. Quem entende pelos juizados... Não, preparem-se, os ofícios vão começar assim. O juizado tem uns 3 ou 4. Então, nós podemos apenas colocar... Sim, aí vai discutir o índice dos honorários, vai embargar para... não, mas aí... turma recursal, em vez de juiz de juizado. Ação autônoma. Pela turma recursal. Pela turma recursal. O problema do juiz de origem, de repente vai ter recurso de novo. Sim, mas não é melhor, por isso que é melhor ação. Não, mas o que eu estranhei é que no Paraná foi quase unanimidade para o juiz de origem. Interessante isso. É simplicidade resolve. Mas não simplifica, Val, porque tu está encostando na coisa. É que na verdade acontece isso no rito. Sim. O juiz da execução pode suprir o juízo da ação de conhecimento. Nenhum. Pelo menos na execução do título executivo, né? Decisão no rito comum, né? A redação nós vamos alterar, né? Eu me comprometo com a secretaria para ajustar. Vamos em frente. Vamos lá. Então, pessoal, agora... estamos chegando nos finalmente. Enunciados de Santa Catarina. Enunciado 1. A designação da audiência preliminar... Só um pouquinho. Só mais alguns minutinhos. Vamos lá. Enunciado 1. A designação de audiência preliminar de conciliação do novo CPC deve ficar sujeita à viabilidade efetiva de conciliação entre as partes, mantido o rito atualmente existente na Lei 10.259. Nosso grupo se manifestou de acordo com a ressalva da preferência pela redação do enunciado 1 do Paraná. Que esse enunciado diz a mesma coisa que o 1 do Paraná. Mesma coisa o nosso grupo. Mesma coisa. Essa tranquila, né? Então, podemos seguir. Número 2. É aplicável a técnica do artigo 381, inciso 2 do novo CPC? Essa também repete o Paraná, né? Repete. Nós botamos alguma dificuldade em relação a isso? Podemos seguir, né? 3. No caso de suspensão do processo em razão de instauração do IRDR, é viável a realização de diligência probatória. Também diz o que já foi dito acima, né? 4.
persiste a validade das intimações realizadas por meio eletrônico nos juizados especiais federais, consideradas pessoais, na forma do artigo 8º, parágrafo 1º da 10259 e 5º parágrafo 6º da 11.419. De acordo. Tá. 5. O prazo de apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico nos juizados especiais é de 10 dias. Artigo 12, parágrafo 2º da 10259. Se alguém tiver alguma ponderação... Aplica-se esse prazo de 10 dias em analogia para a arguição de impedimento e suspeição de peritos, e não o prazo de 15 dias estipulado no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 465 do novo CPC. Válido. Nosso grupo aprovou. Aprovou. Nós também. Também. De vocês também. Nós também. Também, Ricardo. Aprovado. Por maioria. Quem não aprovou, fala alguma coisa. O nosso foi unânime. E quem aprovou? O nosso foi unânime. Quem não aprovou, os 4 grupos aprovaram? Pode repetir para nós o enunciado? O prazo de apresentação de quesitos e indicação de assistente é de 10 dias e não de 15 dias, é isso? Acho que a maioria é tranquila em relação a isso, né? Isso. Tá, o 6. É compatível com o sistema dos juizados especiais a indicação de perito consensual. Aqui o nosso grupo se manifestou pela supressão do enunciado, porque nós entendemos que nos juizados federais é uma realidade um pouco distante essa de nomeação de perito consensual pelas partes, tendo em vista que uma sempre Nosso grupo aprovou, mas eu concordo que é desnecessário. Se acontecer, a questão é se pode. No juizado, chega lá o procurador do INSS. Pois é. Procurador Federal do INSS, um advogado. Nós entendemos que seria um caso de rito ordinário, daí a eventual aplicabilidade de ações mais complexas, ação civil pública, enfim. Vamos ouvir um outro grupo aqui antes? Vamos ouvir outro grupo? Aprovou o nosso. De acordo, sem maiores ressalvas. De acordo com o enunciado? De acordo. Gustavo? O nosso também entendeu de acordo. Então me parece a maioria por acolher, não é? Por acolher, isso. Então, tá bem. O nosso que votou pela supressão. Pode prosseguir o enunciado 7? Vamos lá, enunciado 7. A prova técnica simplificada, artigo 464, parágrafos 2º, 3º e 4º, é aplicável aos juizados especiais, por compatibilizar-se com sua principiologia e com o disposto no artigo 35 da 9.099. Nosso grupo, de acordo. De acordo também. De acordo. Tudo bem? De acordo. Enunciado 8 é o enunciado 155 do FONAGEF. Eu vou procurar ele aqui, que eu tenho ele em algum lugar. Está aqui, ó. As disposições do CPC de 2015 referentes às provas não revogam as disposições específicas da 10259 sobre perícias e nem as disposições gerais da 9.099. Votamos favoravelmente. Favorável também. De acordo. Todos os 4. Tá. Enunciado 9. A concretização do princípio da não surpresa, consoante normas do novo CPC, deve ser compatibilizada com os princípios regentes do juizado especial, tais como a celeridade, informalidade, simplicidade e economia processual. De acordo. De acordo por maioria. Por maioria, isso. É, isso aí. Sim. Tá certo. Vamos lá, então. 10. Não é obrigatória, em todos os casos, a intimação prévia das partes para manifestação sobre documento juntado de ofício aos autos e que influa no julgamento da causa. Aqui nos manifestamos de acordo. Todos de acordo? Nós não concordamos. Nós não concordamos. Não concordaram? É, por maioria. Porque a redação é meio confusa. Seria melhor se fosse assertivo. De uma forma... É recomendável. A ideia, então, só para nós aprovarmos a ideia. O que diz ali é que nem sempre que o juiz vá levar em conta um documento que trouxe de ofício para o processo, que ele tenha que abrir vista para as partes. É isso. No nosso foi unânime. Essa ideia. Aí a gente... Sim, ele era o mesmo exercício, exatamente. Só que ele está diferente. O Paraná fez melhor, né? Fez. Capricho. Fez. Então, ele deu uma suavizada para dizer que não é necessário, né? Não é obrigatório. A ideia em si está aprovada, coloca para nós, Sibeli, ajustar a redação, então daí? Tá. Vamos lá. Podemos prosseguir. O contraditório e a ampla defesa no rito dos juizados não possuem a mesma extensão e profundidade do procedimento comum. De acordo. De acordo por maioria. De acordo. Aqui foi unânime. Podemos seguir também. Tá. 12. Não há necessidade de intimação prévia das partes para a manifestação acerca dos cálculos integrantes da sentença. De acordo. De acordo por maioria. Essa não tem mais quem faça, né? Por maioria. Vem com a sentença mesmo, né? Não, a doutora Renata, né? Faz no intima do cálculo.
mérito não, assim. Sim. Com o cálculo absivista. Sim. 13. O artigo 933 do CPC não se aplica obrigatoriamente ao recurso inominado do rito dos jefes. De acordo. Por maioria também de acordo. Aqui, o 933. Vamos ver o que ele diz. Está aqui. Ah, tá. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Essa é a previsão do 933 do CPC. O nosso grupo entendeu inaplicável ao rito dos juizados especiais. Foi. O grupo de vocês foi por maioria. Maioria. Nós também. Foi. Acolheu. Joel, alguma consideração de vocês? Não? Não. Podemos seguir? 14. O órgão jurisdicional pode utilizar argumento não debatido no processo para denegar benefício, desde que fundado em fatos ou documentos constantes dos autos, ou, quando não, as partes tenham sido intimadas do documento juntado. Nós votamos de acordo aqui. De acordo por maioria. O nosso foi unânime. Isso aqui não está dizendo que tem a vista da parte? Não. Se o documento já estiver no processo, não precisa da vista. Ainda que o argumento não tenha sido debatido. O nosso foi por maioria. Se não tiver nos autos, o nosso foi por maioria. Tem que dar vista. Alguma consideração? A mesma questão envolvendo o artigo 10 do CPC. Sim, a mesma questão do artigo 10 da maioria. Vamos adiante, então, Marcelo. Está indo... 15. Havendo possibilidade de efeitos infringentes aos embargos de declaração, deve a turma recursal possibilitar a manifestação da parte contrária. O nosso foi de acordo. Foi de acordo também, mas não sei se a gente tem que... Repete. Vamos dizer que é recomendável. Recomendável. É recomendável, tá. Vamos... Em vez de deve, né? Dá uma suavizada aí, Marcelo. Porque foi colocado na recursal, né? Mas vocês podem colocar ali decisão, sentença, né? O juiz. Recomenda-se ao juiz, poderíamos botar? É recomendável. É recomendável. É recomendável. E agora vamos para o seguinte. Recomendável, tá. Juiz e recomendável, né? Isso aí. Tá. Vamos ao 16. Enunciado 16. Não é cabível nos juizados a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito, tal qual prevista no CPC, porque é incompatível com o rito. E bastante aos casos de procedência a tutela provisória. Aqui o nosso grupo se manifestou de modo contrário, haja vista que nós nos manifestamos favoravelmente ao enunciado 6 do Paraná, que previa essa possibilidade. O nosso grupo concordou por maioria, invertendo, né, a posição. Aqui nós vamos reproduzir aquilo que fizemos antes em relação a isso aí, né? Como que ficou no Paraná lá, aquele enunciado nosso lá? O 6 do Paraná, pera aí que eu vou ver. 17 a 16. 17 e 16. O julgamento para antecipado parcial do mérito previsto tal é compatível com os princípios que regem juizados especiais. Acho que 17 pela negativa e 16 a favor. É isso aí. E o grupo aqui é predominantemente favorável? Não, nesse caso contrário. Porque ela diz que é cabível, exatamente. Esse é aquele 17 e 16, exatamente. Então essa aqui vai ser rejeitada, no caso. Isso, rejeitado 17 e 16. Temos 4 enunciados ainda. Tá. 17. Não se aplica o artigo 489 do novo CPC, que trata dos elementos essenciais das decisões judiciais aos juizados, por haver regra própria no sistema. De acordo. De acordo. De acordo. Perfeito. 18. É possível nos juizados a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar-se provimento ao agravo interno, por aplicação analógica do artigo 46 da 9.099, que afasta a incidência do 1021, parágrafo 3º do novo CPC. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo também, João. Esse é do despacho piu-piu, né? Esse é do despacho piu-piu, né? Uma vez. 19. Não se exige a apresentação de voto divergente prevista no artigo 941
parágrafo 3º do novo CPC, ao sistema recursal dos juizados, por nele não existir a possibilidade de novo julgamento previsto no artigo 942 da nova lei processual. De acordo? De acordo. Bom, né? De acordo. Muito bom. Tá. 20. É compatível com os princípios que norteiam os juizados a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme previsto nos artigos 932, inciso 3º e 1021, parágrafo 1º do novo CPC. De acordo. De acordo. Eu não sei se é conforme previsto esse novo CPC, porque a gente já exigia isso, não? Já exigia impugnação específica. Eu não sei se não parece um pouco contraditório. A sentença tem previsão específica, daí não precisa. A gente pode reproduzir os fundamentos no agravo interno. Aí chega na hora que a parte quer reproduzir os argumentos, não pode. Ela tem que ter uma impugnação específica e a gente busca... Não, sim, ela vai... Isso. Eu não sei se a gente faz isso fundado no novo CPC, porque a gente já exigia isso, o ônus da impugnação. Mas é só em função... Tá bom. Estamos todos de acordo, é isso? E os relatores merecem uma salva de palmas? Muito bem. Vai lá. Agora os relatores podem ir. Liberados. Muitíssimo obrigado. Aliás, você na reta final aí. Nós vamos chegando ao nosso momento de se fechar o evento. E eu, a minha parte, queria renovar o meu muito obrigado, o meu agradecimento pelo convite, pelo gentilíssimo convite recebido pelo desembargador João Batista. Dizer que foi um enorme prazer rever os colegas, estar com os colegas, de tocar nas nossas dificuldades, né, nos desafios que nós temos. E eu só queria, da minha parte, deixar uma mensagem que recebi hoje da minha filha mais velha, que do nada ela mandou uma mensagenzinha assim, porque ela achou que eu estava precisando de força e que eu ando viajando demais. E eu sei que vocês também estão precisando de força, porque nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Principalmente as mulheres, têm muito mais atribuições que nós homens, né? Mas isso aqui ela deixou, que está numa epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, numa primeira epístola, no capítulo 16, versículo 13. E essa é a mensagem, então, que eu reproduzo aos colegas todos. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. E a parte mais difícil. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Que difícil. Muito obrigado. Essa foi da Isabela para vocês e para nós, né? Colegas, cabe a mim, então, as palavras finais de encerramento. E eu gostaria de dizer que, para mim, foi muito gratificante participar com os colegas deste evento. Participei em Paraná, Rio Grande do Sul também, me foi gratificante. E, como vocês perceberam, não arredei pé, desde o momento que começou até o final. Porque é muito importante que nós, que temos um papel assim de gestores, enquanto gestores, tenhamos essa proximidade com os colegas. Porque isso nos ajuda muito a pensar, né? E eu acho que quem tem essa incumbência de gestão tem que pensar, tem que refletir, né? E procurar os melhores caminhos. E esses momentos que nós paramos, porque o nosso dia a dia é muito difícil, os senhores não têm tempo para parar, eu também não tenho. Então, se eu não estivesse aqui, eu ia estar lá olhando os meus processos, assim como vocês também. Então, esses eventos nos obrigam a parar, a pensar, a refletir. E eu vi que foi muito rica a nossa experiência. Essa discussão que aqui tivemos na parte da tarde, em relação ao novo CPC, brilhantemente conduzida pelo nosso colega, pelo Dr. Savares. Eu, quando disse que vocês iam dizer assim, pô, mas já terminou, viu? Já terminou, a gente podia ficar mais tempo aqui ainda, discutindo, e produtivamente, né? Então, é muito importante, entendo eu, que tenhamos encontros assim. E os sucessos dos encontros, 50% eu acredito ao brilhantismo do expositor. E os outros 50% à plateia, né? Então, quando as pessoas que participam realmente estão aqui por vontade, que nem é o caso dos senhores, foi um convite que nós fizemos, né? E o sucesso do evento é realmente na adesão, né, dos seus participantes. Não adianta a escola promover um evento e poucos comparecem.
Quer dizer, e os que comparecem também, por um motivo ou outro, mas não pelo motivo principal de trazer o seu conhecimento, de colaborar para o crescimento, o resultado não é o que se espera. Mas aqui não, aqui todos os senhores participaram com vontade, com entusiasmo. Eu já os conheço, eu sabia que ia ser assim, né? Mas isso nos enriquece bastante e nos dá força para que nós possamos buscar, né, a melhor solução, né, para o nosso judiciário, para o nosso jurisdicionado. Eu tenho muito orgulho de participar da Justiça Federal, de integrar a Justiça Federal, de integrar esse tribunal, porque nós vemos um magistrado moderno, uma justiça moderna. Nós estamos aqui pensando em como é que nós vamos prestar uma melhor jurisdição no atacado, vamos dizer assim, né? Não naquela postura, assim, o processo que chegar para mim eu vou examinar e vou julgar de acordo com como eu penso. Então, eu estou prestando jurisdição também, mas eu estou prestando uma jurisdição que não vai ao encontro do anseio da sociedade, porque eu não vou conseguir, com esse volume de trabalho, se não pensar a justiça como um todo, achar soluções. Eu resolvo aquela lide nos seus limites, mas eu não estou buscando uma solução para o judiciário que a sociedade espera. E eu acho que esses encontros, que esses momentos, são muito úteis para que nós possamos refletir, né? E também na escolha dos palestrantes, né? Porque o Savares, além de brilhante professor, doutrinador, todos nós conhecemos, grande juiz, grande magistrado, hoje ele está exercendo uma atividade muito importante para nós, que é o de secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Ou seja, ele é um colega que vem aqui, está presente, nos transmite seus conhecimentos, recebe de nós aquilo que nós pensamos, e ele tem condições de levar para o Conselho, para os seus pares, porque o cargo que ele hoje desempenha assim o permite, né, é a pessoa certa no lugar certo, aquilo que ele ouviu daqui, né, e buscar para nós, para a Justiça Federal, aquilo de melhor que nós almejamos. Então, nós temos a grata satisfação de, além de ter um brilhante professor, um colega nosso que sofre as mesmas dúvidas que nós, sofre os mesmos problemas que nós, que está numa posição que pode nos auxiliar, né? E nós contamos contigo, Savares, sem dúvida alguma. E já tive a oportunidade de participar de uma reunião. Essa reunião foi muito produtiva, porque eu acho que não existe mais espaço para a perda de tempo. Nós não podemos perder tempo. Tempo é precioso demais. Eu sempre digo, tempo é sinônimo de vida. Enquanto existir tempo, nós temos vida, né? E o tempo tem que ser muito bem aproveitado. Eu acho que o nosso tempo aqui foi bem aproveitado, e o tempo daquela reunião que eu me referia também, porque nós fomos nos pontos, né? Nos pontos. Agora, vendo aqui essa discussão que se travou a respeito dessa fase recursal gigantesca, né? Eu olhava assim, eu fiquei pensando, puxa, parece que nós não estamos tratando aqui de juizado, né? Eu fiquei pensando, como é simples o rito ordinário. Pois a pessoa entra com uma inicial, é contestada, tem uma sentença, vem um recurso aqui para o tribunal, é julgado, depois eu tenho um recurso especial ou extraordinário ou não, terminou o processo. Nós ficamos eu cronometrei, nós ficamos mais de 1 hora aqui discutindo como que nós vamos adaptar a TNU, a TRU, essas mudanças processuais e com uma discussão jurídica de alta indagação. Eu digo, não estamos tratando de juizado aqui, né? E, claro, e os senhores com o conhecimento processual que têm e tudo, buscaram alternativas e soluções, mas, assim, num exercício grande aqui de busca de conhecimentos e de raciocínio. Eu até me lembro aqui de um curso que eu fiz uma vez na Fundação Getúlio Vargas, um curso de gestão, onde o coordenador do curso nos reuniu numa sala, éramos 10 pessoas, assim, e colocou no centro da mesa um vaso lindíssimo, um vaso ornamental, assim, e disse assim para nós, esse é o problema de vocês, é esse vaso aqui, né? E ele dizia, vocês têm que resolver o problema do vaso.
O vaso é o problema. Aí uma colega diz assim, não, esse vaso eu acho que nós temos que utilizá-lo como decoração, vamos colocar flores, aí resolvemos o problema. Não, mas não resolvemos, o vaso está ali. Aí o outro diz assim, não, quem sabe nós colocamos no canto da mesa, porque aí ele ocupa menos espaço na mesa. Aí o outro teve outra brilhante ideia de que o vaso era alto, assim, então, quem sabe a gente deixa o vaso deitado, ele vai ocupar menos espaço, mas o vaso estava ali, o problema era o vaso. E um vaso lindíssimo, até que um colega levantou, pegou o vaso, jogou na parede e quebrou. Aí foi dito assim, realmente, agora está solucionado o problema. O problema, para ser solucionado, tem que ser eliminado. E tinha que se pegar o vaso e quebrar, só que ninguém tinha coragem de pegar aquele vaso tão lindo e quebrar. Me parece, colega Savares, que o nosso vaso é a TNU. E que alguém tem que ter coragem de jogar na parede. Porque a turma recursal nós já estamos jogando. Porque nós passamos horas aqui num exercício de raciocínio para saber como é que nós dávamos uma curva na TNU. Então, eu acho que talvez a solução seja quebrar esse vaso aí e teremos... E vocês cheios de pudor no grupo falando, né, da TNU, né? Viram? Isso é todo dia. Eu acho que aí teremos uma solução. Não, o que eu coloquei até para o grupo, João Batista, sobre isso, até conversei com o Rodrigo, nós temos que pensar alternativas. Nós precisamos casar com o sistema que está aí, um sistema que foi pensado inicialmente, num plano ideal, e vendo que as coisas estão assim e nada a fazer. Não é necessário isso. Sim. Agora, nós precisamos ter uma alternativa e opções. Porque nos juizados não vai ter nada além da turma recursal, mas nós temos o problema de que as causas são, na sua substância, iguais àquelas que tramitam na Justiça Federal. Só a questão do valor da causa. Quer dizer, o fato de tramitar nos juizados depois da turma recursal não teria direito à uniformização, pode ser encaminhado isso, pode ser discutido. Agora, é uma questão de ter um modelo alternativo, ou se pensar um modelo de uniformização que seja o mais racional. Está tudo em aberto. Isso aí não foi dado, pronto e acabado. Isso aí foi alvo de primeiras reflexões e se imaginou que iríamos chegar num bom fim. Né? E hoje nós estamos encontrando dificuldades para, de fato, vislumbrar. Eu usei a expressão para o Roger aqui, disse, olha, e falo para os colegas na TNU, falo para os assessores, nós estamos numa última cartada. Última cartada é tentar reabilitar as instâncias de uniformização a partir dos representativos de controvérsia, a partir da estabilidade da jurisprudência, a partir da difusão dessa jurisprudência. Me parece que nós temos condições de fazer funcionar. Né? A questão é, o sistema, teoricamente, idealmente, não é um sistema ruim. Essa é a questão. A questão, volto a falar, não sei, até de uma perspectiva política, se para nós, juízes de primeiro grau, é bom ver naufragar um sistema que nos foi dado em confiança. Só, vocês resolvem aí. E cabe para o STJ se tiver uma última uniformização. Mas o fato é, se nós pensarmos, nós estamos no momento 15 anos mesmo. Né? Veja que o problema não é o novo CPC, volto a falar. Hoje, um ponto crítico grande é, de fato, essa estrutura recursal. E se nós tivermos um grupo de trabalho com alguma proposta que seja viável, que se possa encaminhar, não vejo por que não fazer ajustes, não fazer reformas até estruturais. Isso está em aberto. Não digo quebrar o vaso. Né? Não digo quebrar o vaso. Né? Eu digo assim, eu acho que o doutor Savares tentou... Não, desculpa, que o vaso foi a comparação com a TNU, né? Pode se quebrar o vaso também. Não tem problema em quebrar o vaso. Não digo fechar ali qualquer possibilidade de recurso ou jogar a toalha, né? Não, de forma alguma. Não, claro, eu fiz uma brincadeira aqui, mas na realidade, analogicamente, né? O vaso, depois de quebrado, não adianta remendar. Ele vai ficar um vaso remendado, né? Então, eu vejo realmente, assim, tirando essa figura que eu criei aqui do vaso, que na realidade teve esse teste mesmo, né? Eu acho que só pode uniformizar, conforme coloquei antes, uma instância. Se nós tivermos várias instâncias uniformizando, nós não vamos uniformizar, porque uma uniformiza de um jeito, outra uniformiza do outro, e aí o que nós vamos fazer? Né?
Então, eu acho que o juizado foi um ganho, sem dúvida alguma, né? E que se perdeu realmente na sua fase recursal, depois do julgamento da turma recursal, né? É uma realidade, a gente convive com isso diariamente, e temos que encontrar alternativas, encontrar soluções. E essas soluções, elas só podem ser encontradas com momentos de reflexão, como esses aqui, né, que eu já havia referido antes. Então, colegas, muito obrigado, realmente, né, tenham certeza que, de minha parte, como coordenador, como responsável aqui na 4ª Região, pelos juizados, no que diz respeito à gestão, claro, juntamente com os meus colegas, com a Corregedoria e a presidência do tribunal, porque a coordenação dos juizados nada mais é do que uma extensão da presidência, né? E com colegas que nem o Savares, que tem toda essa experiência, esse conhecimento, essa boa intenção e esse amor, sem dúvida alguma, pela matéria previdenciária, que é o mesmo que eu tenho. Os colegas me conhecem, pelo menos pelos meus julgados em matéria previdenciária, tenho um lado social muito, muito forte, né? Por uns criticado, por outros até entendem que o perfil de quem julga questão previdenciária realmente seja o mais adequado, mas, né, procuro, junto com meus colegas, fazer o melhor nessa questão previdenciária, né? E os juizados têm realmente como seu maior volume de trabalho a questão previdenciária, né? E não é justo que esse tema tão social, que tem a sua maioria de demandas na área desse rito especializado, venha a demorar mais a ter a sua lide solucionada. É uma responsabilidade realmente de todos nós, estamos no caminho, né? Não sei se com a extinção da TNU ou não, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Sem dúvida alguma. Então, muito obrigado a todos. Tem espaço para enunciado aí, eu vi que esse seu enunciado foi aprovado por aclamação, pode colocar aqui. Não, está aí, ó, não fechou o evento aí. Eu acho que eu preciso de duas coisas. Primeiro, é preciso que... Não precisa, não precisa. Mas, assim, só da minha parte, né? Sim, claro. É preciso fazer chegar essa sensação que nós temos aqui, e que é de sensação de muitos que são os destinatários de serviço nosso. E segundo, saber que é um sistema de cooperação, e que nós precisamos cooperar mais com o sistema. Claro. Nós precisamos ligar, levantar, está errado aí, olha, presta atenção. Temos dúvida. Eu acho que esse encurtamento, esse distanciamento nos faz... Nós somos parte disso tudo, né? Nós vamos acabar juntos, né? Sucesso ou não, né? Só isso. Muito obrigado. Então, Savares. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Nada de... nem a TRU, nem a TNU.